Esse garoto foi transportado para o mundo com um sistema bem bizarro, onde toda vez que ele morre, ele fica mais forte. Mas depende de como ele morre. E como ele descobriu isso é simples: se esfaqueando, tomando veneno e tentando de tudo que é jeito pra morrer. Tudo isso para ter a chance de se tornar um sábio imortal. E pra ele, cada morte vale a pena, por mais que doa bastante. E antes de começar, like, inscrição, aquele rap básico que me ajuda demais. E para apoiar mais ainda o canal, se torne um membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. E no mais é isso, agora vamos de obra. A história começa com um garoto muito surpreso, porque acabou de ativar o sistema da imortalidade. E ele se pergunta o que aconteceu, e se ele realmente ressuscitou. Mas pelo visto não, ele viajou no tempo. E ao abrir seus olhos, ele viu um gato gordo. E então esse gato gordo pulou em cima dele. E com isso ele basicamente quebrou seu pescoço e ele morreu. E esse aparece a janela do sistema, onde a classificação de morte é 0. E a recompensa por morte é um ponto de habilidade. O saldo de pontos de habilidade é 1 ponto. E ele pesquisa esse som, é o do sistema. Mas como assim avaliação de morte? E ele pega o sistema muito puto e pergunta que tipo de piada é essa? E que sistema é esse que ele sobe de nível? Através de morrer várias e várias vezes. E ele começa a socar a parede com muita raiva, falando que a sua vida é uma droga. E depois que ele soca a parede, ele pensa que tá realmente forte. E isso é muito incrível. E esse sistema até que é útil. E aliás, ele pergunta: o que são esses pontos de habilidade? E pra que servem? Só que o seu sistema não responde nada. E ele é muito triste, fala que se tiver que morrer, tudo bem. Mas o sistema nem deu um tutorial pra ele. Então ele vai ter que descobrir na raça mesmo. E agora do outro lado da rua, ele observa um cara passar, falando que isso é um azar. E o mendigo morreu bem no caminho até ali. E o nosso garoto pensa que então aquele é o seu corpo original. E ele vai até lá escondido e pega algo na sua roupa. E pensa que então ressuscitar tudo que ele tinha copiado, mas para o seu novo corpo. O que significa que se ele estiver disposto a morrer algumas centenas de vezes, ele pode ganhar o primeiro dinheiro com cópias. Mas morrer realmente vai doer demais. Mas ele pensa que se ele não tentar, vai ser muito difícil começar como um mendigo. E em um lugar desconhecido talvez ele deva tentar. E ele pensa que certo, afinal ele já morreu uma vez. Então ele quer tentar mais uma vez. E simplesmente ele morre por suicídio. E também por morte acidental. E até mesmo morte por comer demais. Mas a sua classificação de morte continuou como F. E ele ainda tem 0 pontos para recompensa de morte. Mas o seu saldo total é de 1 ponto. E assim ele diz que cada método é mais difícil do que o outro. Mas a classificação continua sendo S. E esse é o sistema diz que as tentativas de ressuscitar em 7 dias tá 1/5. E o garoto se pergunta como assim? E se realmente tem um limite de tentativas? E ele pensa que então se ele acabar com as suas tentativas e morrer por uma morte acidental, isso significa que ele vai ser expulso desse mundo. E na sua vida passada ele morreu sem fazer nada. E depois de viajar para outro mundo e ganhar um sistema, ele não quer mais fracassar. E se ele bate no chão com raiva e fala que sem chance. Mesmo que esse sistema faça ele morrer várias e várias vezes, para aumentar o seu poder, ele vai morrer com um propósito. E deve haver uma maneira de maximizar o valor do sistema e o ajudar a se estabilizar. Nisso ele observa alguém se ajoelhando e falando que prometeu que pagaria hoje. E a sua esposa está esperando seu dinheiro para comprar remédios. E ele não pode simplesmente ignorar isso. E o garoto pensa que então, essa é a abordagem que ele quer. E simplesmente esse morador leva um chute na sua cara, mandando que ele o solte. Mas logo nas suas costas, o nosso garoto aparece, falando que ele pode ajudá-lo a recuperar a sua dívida. O que surpreende muito o morador, perguntando quem é esse. E o nosso garoto diz que ele é alguém que pode ajudar a cobrar dívidas. E agora o cara quer com um homem que deve dinheiro ao seu cliente. Ele pergunta se ele não pagar o que ele pode fazer e se ele realmente vai matá-lo. Só que para sua surpresa, o garoto mostra uma faca para ele. E o devedor pergunta o que ele tá fazendo e se ele realmente vai matá-lo, se ele não conseguir nada. Mas o garoto pede para ele não se preocupar, pois ele não irá atrás dele, pois ele só irá mandar um fantasma cobrar ele. E simplesmente se mata na sua frente. O que surpreende muito aquele cara, se perguntando o que ele fez, se ele realmente é maluco. E nesse momento a sua classificação subiu para o rank D e recompensas por morte. Ele conseguiu 2 pontos e também 3 pontos de habilidade. E depois de 7 dias, aquele devedor está dormindo na sua cama, tendo um pesadelo. Só que logo na frente dele tem um fantasma. E assim que ele abre os olhos, o nosso garoto aparece, falando que veio cobrar sua dívida, mandando que ele pague. E simplesmente ele paga o dinheiro e se tranca na sua casa. E assim o garoto pensa que funcionou. E agora 7 dias depois, tem uma mulher oferecendo um remédio ao seu grande irmão. Mas quando o grande irmão dele ia tomar o remédio, é tomado da sua mão e o nosso garoto toma ele. E dá um joinha para os dois, com sangue saindo da sua boca. E simplesmente cai no chão morto e envenenado. E aquele cara fala que então, ela é uma mulher desgraçada. E ela realmente quis matá-lo. Mas a garota correndo pede que por favor, ele perdoe ela. E foi tudo por causa daquele grande oficial do Porto Sul, que mandou ela fazer isso. E 1 hora depois, aquele grande irmão diz que ele não imaginou que seu irmão estaria disposto a testar veneno nele. E ele pede que, por favor, ele aceite os seus agradecimentos. E o moleque fala que sem problemas. Ele é da família Kiao e gosta de ajudar. E depois disso, se passaram 3 meses. E o nosso garoto bem de vida pensa que então agora, com a cobrança de dívidas e a morte por outras pessoas, não só ele ganhou seu primeiro dinheiro após viajar para outro mundo, como também ele se tornou conhecido na cidade por sua habilidade de cobrar dívidas. E ele descobriu que desde que a sua morte seja em defesa dos outros, a classificação da morte tende a ser mais alta. E nesses últimos 3 meses ele ganhou o nome de Rei das Dívidas. E depois de tantas mortes, a sua condição física melhorou muito. E agora seu corpo é capaz de levantar 500 quilos. E a sua velocidade de corrida chega a 10 metros por segundo. Mas só um pequeno problema. Uma classificação obtida ajudando os outros, atualmente só pode chegar ao nível D. E para obter uma classificação mais alta, ele precisa de mortes de maior qualidade. Mas morrer tem um peso. E seguindo o que ele sabe, esse mundo é uma mistura de imortalidade e artes marciais. E existem muitos vilões poderosos por aí. E morrer de forma significativa exigirá que ele enfrente essas pessoas. Mas a sua condição física é muito inferior a deles. E a ressuscitação não vai fazê-lo mais jovem. E ele claramente não vai parar de envelhecer. E quando ele estiver
estiver à beira da morte, o sistema estará se divertir e continuará brincando com ele. Então o que ele precisa agora é de técnicas, e com técnicas ele pode encontrar um novo caminho, e ele tem certeza que vai conseguir fazer isso. Só que logo ao lado dele, uma garota aparece, pedindo com licença e perguntando se ele é o rei das dívidas, o Qiao Mu. E uma garota com uma faixa nos olhos se aproxima dele, e o nosso garoto animado fala que sim, ele é o Qiao Mu, e ele pensa que ela é realmente uma beleza, mas ele não entende como é que ela consegue ver ele. E parece a versão real da Ning Xie, de Eternidade Zero. E ele vai se aproximando e fala que há 6 meses, a família Qiao de Haiyan foi exterminada pela sociedade Wuji, e só ela escapou. Então essa é uma dívida de sangue. E ela pergunta se ele pode ajudá-la a recuperar sua honra. E ela fala que em troca, ela vai ensinar pra ele o punho da imortalidade da família Qiao. E uma senhora que ainda estava babando por ela pergunta se o seu nome realmente não é Ning, o que deixa ela perdidinha. Mas antes de continuar, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, hype o vídeo pra me ajudar e faça parte da nossa comunidade de membros, clicando em Seja Membro aqui embaixo. Então não mais é isso, agora vamos voltar pra história. E agora em outro dia, o nosso garoto um cavalinho de madeira fala que então ele também vende melão ali, e esse melão está maduro, então é melhor ele cortar em 2 melões e fazer um prato pra ele, sem nenhum miolo. E o velho com faca muito puto pergunta se ele está ali para arrumar uma briga, mas o garoto fala que sim, e pergunta se ele percebeu, e simplesmente o velho pula em cima da mesa e fala que vai transformá-lo em carne moída. E o garoto fala que ele é realmente o lutador Zeng, o açougueiro que matou toda a família Qiao, então hoje ele vai matá-lo, e ele deve experimentar a sua 8ª série de exercícios, mas com o único golpe de nada, o garoto já morreu, e simplesmente cai no chão sangrando, e vendo a cena do garoto morto, aquele velho começa a correr falando que é uma droga, e ele não conseguiu se segurar. Mas claro que depois disso, o nosso garoto se recuperou se ressuscitando, mas percebe que realmente foi doloroso, e ser cortado ainda dói muito, e ele morreu de forma muito miserável. E ele pergunta para o sistema se ele não deveria dar mais benefícios para ele. E nesse momento a janela abre, com a sua classificação de morte sendo o C, e a recompensa por morte são 10 pontos, e também 20 pontos e habilidade. E ele pensa que realmente ele conseguiu o rank C pela primeira vez, e completou o nível iniciante do punho da imortalidade. E ele fica surpreso falando que então, era isso que o sistema queria, usar pontos de habilidade para aumentar a sua proficiência em técnicas, e 5 pontos para o nível iniciante do punho da mortalidade. E eles perguntam o que ele pode trocar com 20 pontos restantes. E ele manda o sistema ajudar a encher o punho da imortalidade. Só que o sistema diz pra ele que a avaliação de morte do anfitrião não atende os requisitos, e essa função ainda não está desbloqueada, e até lá, o sistema distribuirá os pontos aleatoriamente. E o nosso herói pensa que então, esse é um incentivo para matá-lo. Então agora que ele tem um açougueiro Zeng, ele pode testar. E a Shui disse pra ele que ele era um subordinado da sociedade Wuji, então ele não pode deixá-lo escapar, e ele precisa que ele o mate, algumas vezes pelo menos. E agora é uma casa abandonada. Ele tá escrevendo uma carta, falando para o seu senhor que ele não conseguiu se controlar hoje, e matou um moleque que se dizia da família Qiao. Mas a família Qiao foi exterminada pela sociedade Wuji há meio ano, e não deixou herdeiros, então isso é bem suspeito. E eles perguntam se realmente há um sobrevivente da família Qiao buscando por vingança. E de qualquer forma, todos os membros da família Qiao já estão mortos, e isso é o mais seguro. E ainda bem que ele foi rápido em matá-lo. Só que logo nas suas costas aparece uma sombra, e quando ele olha ele pergunta quem é, e ele fica muito chocado vendo o nosso garoto, perguntando se ele realmente não morreu. E esse nosso herói diz que ele é o Qiao Jiang, e ele matou seu irmão Qiao Mu, então ele veio vingá-lo. E ele deve ver por si mesmo o seu legado, ativando a captura da lâmina da mão. Mas simplesmente o velho manda ele sair dali, e com a sua faca, ele corta a mão do garoto. E o garoto diz que ele segurou a sua faca, então agora ele deve estar com medo. E pergunta se ele realmente tem coragem de matá-lo, mas por dentro ele pensa que a dor é insuportável, mas ele não pode perder o ânimo. E se o velho pensa que então os dois são malucos, e a faca realmente ficou presa. Só que nesse momento o garoto já vai pra dar um soco nele, e o velho fala que então ele é o Qiao Jing, e ele não vai se esquecer dele. E parece que ele é diferente do seu irmão, e pelo visto ele realmente treinou, mas ele se cedeu e não fará mais isso. E depois de uma luta bem merda, 5 minutos depois, o nosso Qiao Mu sai rolando pelo chão, totalmente morto, enquanto o velho pensa que finalmente ele morreu. E esse cara foi corajoso o suficiente para vingar o seu irmão, mesmo sabendo que poderia morrer. E esse é um homem de verdade, embora um pouco maluco. E ele pensa que então a situação mudou, e a carta secreta foi enviada, e isso vai confundir o seu senhor. Só que mais uma vez, algo lançado pra cima do velho, e quando ele olha, o nosso garoto aparece de novo, falando que ele matou seu irmão Qiao Jing, então ele vai ter que pagar com a sua vida, o que assusta muito o velho e até aquele pássaro. Enquanto ele fala que então se eles querem morrer, ele vai matar todos os seus irmãos. E depois de algum tempo, o velho fala que matou o mais jovem, e agora o mais velho. Isso nunca acaba. E eles perguntam quando isso vai terminar. E deu que Qiao Mu escondido fala que ele morreu 4 vezes. E na primeira vez ele perdeu 5 pontos, no nível iniciante do punho da imortalidade. E na segunda ele perdeu 2 pontos, e essa proficiência aumentou em 20%. E nas duas últimas, ele perdeu 1 ponto, chegando aos 40%. Mas a classificação caiu, e parece que quanto maior a proficiência, mais pontos são descontados. E com a avaliação baixa, a distribuição de pontos aleatórios também diminui muito, e ele não pode morrer tantas vezes assim. E resta apenas uma tentativa de ressuscitar, e essa vingança será difícil de realizar. E eles perguntam se talvez ele deva voltar em 7 dias. Mas ele pensa que não, ele não pode fazer isso. E essa é a oportunidade que ele precisa. E aquele velho tá debilitado, e por causa dos seus outros irmãos, é o momento certo de agir. E se ele vai treinando o calor do verão, a experiência acumulada, e treinando também o frio do inverno, enquanto pensa que na quarta luta, com apenas 20% de proficiência no punho da imortalidade, ele vai conseguir lutar de igual para igual, e com o aumento ele pode ter alguma chance. E se ele animado pensa que então, ele vai completar sua missão e buscar a Shui para trocar por mais técnicas. E esse velho encarando o Qiao Mu morto, ele fala que esses caras são muito parecidos, e cada um mais forte que o anterior, e a força aumentou, e a técnica do soco melhorou, e o último que morreu estava quase no seu nível, e se ele tentar de novo, talvez ele não suporte. E o velho debilitado fala que então, tudo deve ter acabado agora. Só que para o choque dele, o nosso garoto lá em cima do Buda fala que é claro que não, e ele ainda está vivo. Pulando pra cima dele,
dele e o socando com a justiça divina. E finalmente o velho Zeng, o açougueiro, morreu. E nesse momento ele ganhou algumas moedas de cobre. E pesquisou essa carta que o açougueiro iria enviar para a sociedade Wuji. E as informações que ele coletou da Shui estão certas. Então ele realmente participou do massacre da família Qiao. E na primeira vez que ele morreu sobre a sua faca, a sua classificação foi C. E ele se pergunta se talvez a avaliação de morte está relacionada diretamente à identidade de quem o matou. E ele percebe que a outra carta está cheia de símbolos que ele não consegue entender. E ele vai levar para Shui para que possa trocá-lo por benefícios. E agora no beco da área urbana da cidade Yan, o nosso garoto fala para Shui que ele já voltou. E sem que ele abra a porta, ela abre o véu no chapéu dele e pergunta onde ele foi. Só que ela sente algo estranho e fala que definitivamente a sua voz é diferente. E ele não é o que é o Mo. E o nosso garoto pensa que então não é à toa que ela é cega e pode viver sozinha por tanto tempo. E seus sentidos são realmente aguçados. Mas ele fala para sua irmã que a sua voz só mudou. E todo homem passa por isso. Mas ela é muito nervosa e fala que não acredita nele. E se ele tem alguma prova de que é o Mo. E ele relembra ela daquela pergunta que ele fez para ela. Se ela realmente não se chama Ning. E ela percebe que então nesse mês ele fez isso diversas vezes. E assim ela o abraça e começa a cheirar ele para tentar identificá-lo. Enquanto ele pensa que eles estão coladinhos. E que não ficaria feliz com isso. Então ele não vai dizer nada. E depois disso ela fala que então é realmente ele. E ainda tem o mesmo cheiro e o mesmo gosto. E ela se senta ao seu lado. E fala que depois que a família Qiao foi exterminada, os seus olhos sempre estiveram inquietos. E é um sinal de que o olho divino pode se abrir. E nenhum detalhe escapa. Então ele não deve tentar enganá-la. Enquanto ele fica pensando que talvez ela tenha um Sharingan. Mas ele para de falar disso e fala que sim. Da família Qiao, ele é a única que sobreviveu. E o santo marcial não a matou porque ela tem uma percepção inata e excepcional. E voltando para o assunto, ele pergunta pra ela quando ela vai ensinar pra ele o segundo capítulo do Punho da Imortalidade. Mas ela fala pra ele não ter grandes expectativas. E para cultivar a força interna, ele primeiro precisa acumular energia e força. E esse processo leva pelo menos 5 a 6 anos. Mas o que Mu fala que não. E não é que ele queria se vingar logo. É que eles combinaram que ele ensinaria pra ele o Punho da Imortalidade. E ele vingaria a família Qiao. E ele já sente que está quase nessa fase de acumulação de força. Mas ela só fala que ele é muito teimoso. E ela pega na mão dele e fala que então ela vai sentir os seus ossos. E ver quanto mais ele precisa. E quando a garota toca no braço dele, ela pensa que isso é duro. E ela muito envergonhada pergunta o que ela acabou de tocar. Enquanto ele fala pra ela que foi o seu braço. E o que ela achou que era. E ela muito nervosa, fala que eles se conhecem apenas um mês. E ele já consegue fazer isso. Então ele é realmente um prodígio das artes marciais. E ela pega no braço dele de novo e fala que é incrível. E treinar força é um trabalho árduo. E não há atalhos, mas ele conseguiu fazer isso. E o que é um animado, fala que então ela acha que ele está indo bem. E que então ela ensina pra ele o próximo passo agora. Enquanto pensa que o Punho da Imortalidade é a arte marcial secreta da família Qiao. Quando ele a dominar completamente, ele atingirá um estado de velhice sem declínio. E é uma técnica perfeita para seu cultivo imortal. Então ele precisa terminá-la o mais rápido possível, pois esse é o seu caminho para o cultivo. E a imortalidade está logo ali. E Dae Shui diz que embora ele esteja indo bem, ele só treinou por um mês. E o açougueiro Zeng não pode ter cultivado energia interna, mas tem uma força de centenas de quilos. E quando ele terminar o seu treinamento, ele deve ir lá e matar o açougueiro Zeng. Então ele ensinará pra ele o próximo passo. Só que o Calmo feliz diz que ela não precisa mais esperar, pois ele já fez isso. E o açougueiro Zeng já está morto, o que deixa ela muito surpresa, perguntando como isso é possível. E o nosso herói diz que ele não só matou ele, como também encontrou uma carta secreta em seu corpo. Mas infelizmente ele não consegue entender a escrita da carta. E ela pega a carta e fala que então está escrita com um código usado para a comunicação interna da sociedade Wuji. E parece que ele realmente matou o açougueiro Zeng. Enquanto ela pensa que não esperava que ele conseguisse derrotá-lo tão facilmente assim. E ela fala que então já que ele o matou, conforme prometido, ela ensinará para ele o próximo passo do Punho da Imortalidade. E agora meia hora depois, aparece no sistema que o Punho da Imortalidade está no nível perito e tem 40% da técnica absorvida. E o nosso herói pensa que a proficiência não mudou muito. E realmente mais rápido receber recompensa do sistema do que treinar por conta própria. E ele precisa encontrar um vilão mais forte e o açougueiro Zeng para desafiar. E Dae Shui diz que esse é o método de decifrar a escriba secreta. Ele deve dar uma olhada e traduzir o conteúdo da carta. E ele pega o livro e pensa que embora ela não consiga ver, ela conseguiu encontrar um livro secreto. E ele se pergunta se talvez ela esteja fingindo ser cega. E depois que ele traduz a carta, ele fala que a carta parece dizer que o imperador de Yan planeja deixar a capital em breve. E a sociedade Wuji está convocando seus membros para assassinar o imperador de Yan. O que surpreende muito o nosso garoto. E a Shui fala que então eles planejam assassinar o imperador. E ela pergunta qual é o horário da saída e se tem mais detalhes. Mas ele fala que o código nesse pequeno caderno não está completo. E ele só consegue juntar algumas informações, mas não consegue decifrar o horário e o local específico. E Dae Shui irritado fala que a sociedade Wuji é realmente ousada, mas se eles agirem é bem possível. E o Kelmo pergunta se essa sociedade Wuji é tão forte assim. E a Shui fala que só contou pra ele que eles e o Santo Marcial exterminaram sua família Qiao, mas não mencionou por quê. E o Santo Marcial, ele é considerado o segundo maior mestre de artes marciais da atualidade. E ele fundou a sociedade Wuji e com sua própria força destruiu várias famílias e seitas de artes marciais. E ele se apropriou dos preciosos manuais de artes marciais de cada seita, permitindo que os seus membros lessem eles livremente para aumentar o seu poder. E o Punho da Imortalidade dessa família Qiao é uma arte marcial extraordinária que o seu ancestral aprendeu de um imortal nas montanhas. Mas mesmo no fim, ela não escapou das garras dele e ela não ensinou pra ele o Punho da Imortalidade, esperando que ele pudesse derrotar o Santo Marcial. E ela apenas espera que quando ele tiver força, ele possa cortar as suas garras, para que ela possa matá-lo, aquele Santo Marcial de merda, com as suas próprias mãos. E o que a moça encara ela bem nervosa e fala sorridente que tem uma ideia. E talvez ele consiga se filtrar na sociedade Wuji. E ela é muito nervosa e pergunta se ele enlouqueceu e se ele realmente quer se juntar a eles. E o que Mu bate na mesa e fala que primeiro ele vai entrar lá e como assassino
assassino, ele mata o imperador. E assim a corte do Grandian e a sociedade Wuji certamente entrarão em conflito. E se ele não conseguir se infiltrar, ele continuará lidando com os membros da sociedade Wuji, tentando descobrir o plano completo para assassinar o imperador. E naquele momento ele poderá agir como assassino, provocando a fúria da corte contra a sociedade Wuji, para que ela possa ter a sua grande vingança mais cedo. Mas ela muito nervosa diz que a sua ideia é maluca, e é quase uma sentença de morte. Mas nosso garoto não tá nem aí, porque isso é realmente o que ele quer. E se ele tiver a chance de se tornar o assassino do imperador, e se ele morrer como um assassino, talvez ele tenha o seu nome nos livros de história. E a classificação de morte deve ser muito alta. E além disso, uma organização criada pelo segundo melhor mestre de artes marciais tem um grande acervo de manuais de artes secretas, e os membros podem acessá-las facilmente, incluindo a versão completa do Punho da Imortalidade. E isso é exatamente o que ele procura para subir de nível rápido. E o Camus fala que já que o santo marcial é tão forte como ela diz, é quase impossível se vingar. No máximo ele pode causar algo incômodo à sociedade Wuji, e portanto essa é a melhor maneira. Mas a Shui nervosa diz que com esse plano ele pode realmente morrer. Mas o Kelmu com essa cara pergunta e daí se ele morrer. Enquanto ela muito nervosa, percebe que então ele não parece estar mentindo, mas está cheio de emoções e excitação. E elas perguntam se ele realmente está falando sério, mas ela não entende o que ele realmente quer. E o Punho da Imortalidade não se compara com a sua vida, e o que mais ela pode oferecer a ele. Mas ela se pergunta se talvez ele queira o seu corpo, e se ele está interessado nela. E ela fica muito nervosa com isso. E o Kelmu pergunta o que ela está pensando agora. E ela bem curada diz que apenas sente que não tem como retribuir a sua grande ajuda, e pergunta se é algo que ela possa fazer pra ele, pensando que o herói como Kelmu, como ela poderia pensar em algo assim. Isso realmente não aconteceria, mas o Kelmu diz pra ela que agora que ela mencionou, na verdade é algo que só ela pode fazer. E ela pergunta o que é, e ele aponta pra ela e fala que é um segredo, o que deixa ela perdidinha. Enquanto ela pensa que já que ele não tem medo da morte, ela vai deixá-lo tentar. E se ela fala que tudo bem, e o Kelmu fala que isso é o suficiente. E falando nisso, ela pergunta se ele sabe se há outros membros da sociedade Wuji nas proximidades. E a Shui fala que sim. O senhor da cidade de Wansheng, o Gou Yan, ele faz parte dela. E agora em outro lugar, numa praça da cidade, tem um cara sendo chicoteado, e outro também é chicoteado. Enquanto eles correm, falam que aquele é o jovem mestre da família Gou, e eles devem correr agora. E o seu guarda fala que o jovem mestre Gou está passando, e eles devem sair do caminho. Só que nesse momento o jovem mestre encara duas pessoas, e fala para seus homens trazerem aquela bela moça pra ele. E nesse momento os dois percebem, e o cara atrás manda ele nem pensar nisso. E a garota fala que ele é um canalha, e ela prefere morrer do que realizar os seus desejos. Só que nesse momento, dois brutamontes param os dois, falando que o jovem mestre deseja que ela o acompanhe para uma conversa, o que surpreende muito a garota, porque a bela moça que eles estavam falando não era ela, e sim ele, o que deixa o cabeludinho mais puto ainda, querendo brigar com eles. E a garota diz para o Jianling que ela vai ajudá-lo, e hoje ela vai ensinar uma lição pra esse playboy, o que deixa o jovem mestre Gou muito puto, mandando eles ensinar a lição a essa mulherzinha insolente. E esses dois carecas partem pra cima dos dois, e começam a prendê-los com seus corpos. Só que para surpresa do jovem mestre Gou, logo acima dele, tem um certo alguém, que simplesmente pula pra cima do garoto, e numa grande explosão, todos ficam assustados, e quando a poeira baixa, o nosso herói tá agarrando o pescoço dele. Enquanto o jovem mestre fala pro garoto soltá-lo agora, pois o seu pai é o senhor da cidade. Mas o Kelmu diz que não tá nem aí, e ele não liga pra nada. E o jovem mestre fala que seu pai estará ali em breve, e ele não vai conseguir escapar facilmente. E quando ele chegar, ele vai desejar que ele esteja morto. Enquanto o nosso garoto feliz por dentro pensa que é isso mesmo que ele quer. E no começo ele planejava ser um herói ali e eliminar o filho do senhor da cidade, e depois espera que os guardas o matassem. Mas se o próprio senhor da cidade puder matá-lo, a sua avaliação de morte pode subir ainda mais. E dele nesse momento, o seu sistema avalia a estimativa de morte em heroísmo, e o ranking sobe para C+. E o nosso herói pensa que essa é a primeira vez que aparece uma dica de avaliação de morte, então o sistema deve concordar com a sua ideia. E assim os carecas de antes correm para ajudar o jovem mestre, mandando o nosso garoto soltá-lo. Enquanto lá atrás, aquela garota de antes agradece pela ajuda do seu herói, mas fala que esse homem tem um grande poder, e eles não querem se envolver nisso, e começam a fugir. Mas o Kelmu não liga pra nada, e começa a bater na cara do jovem mestre, o que surpreende muito todos, se perguntando que diabos é isso. E o Kelmu simplesmente manda ninguém se mexer, ou então ele vai matá-lo. Enquanto o jovem mestre pede que, por favor, ele tenha piedade, e a cidade inteira da sua família, e o que ele quiser que ele faça, ele vai dar pra ele. Ele só não quer morrer agora. E o nosso garoto percebe que ele tá perdendo as forças, mas o Kelmu diz que ele não deve se atrever a se render e chamar o seu pai agora. Só que nesse momento o nosso garoto escuta o som dos cavalos, e quando ele olha, é o chefe da cidade, e esse jovem mestre grita pelo seu pai. E o Kelmu percebe que então, esse é o Guan, e ele realmente parece forte. Só que para a surpresa de todos, o senhor da cidade manda que ele cale a boca, e o nosso garoto pensa que ele realmente tem uma grande habilidade nas artes marciais. E sua presença já causa pressão enorme. E esse chefe da cidade pensa que ele é um garoto que ainda não desenvolveu o seu poder interno, e ele é apenas um lutador em um estágio de treinamento de força. Mas ele consegue levantar uma pessoa com tanta facilidade assim, mostra que a sua força é impressionante. E assim ele sai do seu cavalo e vai caminhando em direção ao nosso garoto, emanando a sua energia, enquanto o nosso herói pensa que ele parece estar sendo esmagado por um macaco hidráulico. Isso é realmente sufocante. Só que o Kelmu não liga pra nada e manda que ele pare ali. E simplesmente o velho para, pensando que ele ainda consegue falar. E normalmente, um lutador sob a sua pressão só calaria a boca e pediria misericórdia. E esse garoto realmente tem coragem. E deveria falar para o jovem não ser impulsivo e eles podem conversar. E realmente foi sua falha não educar o seu filho. Ele pede que por favor ele o solte, pois ele promete que ele cuidará dele melhor no futuro. Enquanto o nosso herói vai pensando que o que ele fez ali foi colocar uma expressão de que ele queria que ele batesse nele, mas ele já havia pedindo desculpas. Enquanto era pra ele o ameaçar de morte. Mas ele ainda vê que no sistema
Diz que a avaliação estimada de morte é de rank C, e pelo visto, ela ainda não caiu. E dele fala pro velho que seu filho assalta e rouba as pessoas em plena luz do dia, e se ele acha que realmente pedir desculpas, pode resolver tudo. Mas simplesmente o velho se curva perante os dois, falando que entendo seus discípulos da seita Mingui, e ele tem um relacionamento com seu mestre, e em breve ele enviará 100 tais de prata como compensação. E ele pergunta para ambos se eles poderiam perdoar seu filho dessa vez. E os dois percebem que então ele já descobriu de onde eles vieram, então isso pode ser uma ameaça, pois afinal o Yansheng é o território do Guoyan, e eles não podem fazer muita coisa contra ele. E esses dois se curvam e falam que ele está sendo educado, e na verdade seu marido e ela acabaram de chegar em Yansheng e também tiveram os seus deslizes. E as pessoas se escondendo se perguntam se realmente isso é tudo, e quantas pessoas que o jovem mestre machucou, o que eles irão fazer. Só que nesse momento, o Qiao Mo chama o velho pelo seu nome e pergunta se ele acha que com pouco dinheiro e um pedido de desculpas, as coisas irão se resolver. E parece que ele está acostumado a limpar a sujeira do seu filho, mas o seu filho usou seus guardas como macacos para abrir o caminho e roubar as pessoas em plena luz do dia. E isso não é a primeira vez. E aqueles que ele machucou ou matou, ele pergunta para ele se ele realmente acha que dinheiro pode compensá-los. E o que ele acha é que ele deve pagar com a sua própria vida. O que deixa o velho bem sério, pensando que esse garoto não cede a ameaças. E isso tá ficando complicado. E sendo assim, o senhor da cidade diz para ele dizer logo o que ele quer para libertar o seu filho. E o nosso herói fala para ele que se ele quer que ele o solte, é muito simples. Ele só deve matá-lo, pois senão, ele não irá soltá-lo nunca. E depois que ele fala aquilo, todos ficam surpresos, falando que é realmente estranho, e ele se atreve a falar por eles, mesmo colocando sua vida em risco. E o velho fala que parece que eles não têm mais nada a discutir. E nesse momento, um velho aparece atrás do Qiao Mo, e para sua surpresa, as vestes do velho voam até ele e começam a prendê-lo. E o sistema diz que pelo ato de bravura, a avaliação de morte estimada ainda continua como C+. E ele pensa que sim, agora é garantido. E essa vai ser a sua primeira morte, com alta avaliação. E esse senhor da cidade vai até ele e pergunta para o garoto qual é o seu nome. E o nosso herói fala que seu nome é Qiao Mo, e ele é um mero soldado desconhecido, sem nenhum apoio antecedentes. E como ele é o senhor da cidade, ele pode matá-lo se quiser. E o senhor da cidade só encara ele e fala que ele realmente tem um pouco de coragem. E simplesmente manda o velho libertar, falando para o Qiao Mo que ele é notavelmente corajoso e definitivamente não é uma pessoa comum. E pergunta para ele se ele deseja servir ao seu exército e à nação. E ele pode vir ao seu palácio em Yan a qualquer momento. O que choca muito o nosso garoto, pensando que esse não era o enredo que ele queria. E simplesmente todos vão embora, enquanto o jovem mestre vai chorando pelo seu pai. Mas simplesmente o seu pai dá um tapa na cara dele, mandando ele acordar, falando que ele mimou demais. E manda que todos o levem de volta para casa agora, pois ele não quer vê-lo. E simplesmente ele sobe no cavalo e fala para o Qiao Mo que se ele se decidir, ele pode se apresentar ao palácio a qualquer momento. E isso realmente deixou o nosso garoto completamente petrificado. Enquanto lá atrás, os cidadãos dizem que embora o filho do senhor da cidade seja inútil e mimado, o senhor ainda é uma pessoa razoável. E ele realmente tem um grande coração. E o jovem herói teve sorte. E agora ele ganhou a atenção do senhor da cidade. E se ele entrar na defesa da cidade, certamente terá uma chance de se tornar um oficial. Mas mesmo assim o nosso garoto tá com muita raiva deles, pensando que depois de todo esse caos, o clima chegou até ali. E ele pensou que já eram as suas últimas palavras. Mas porque ele ainda permanece vivo. E esse senhor da cidade e o seu filho realmente têm segundas intenções. E não querem que ele morra. Mas simplesmente, a sua avaliação de morte continua em C+. E eles perguntam o que é isso. E o talismã de longevidade ainda está brilhando. O que significa que a sua avaliação de morte ainda está subindo. E normalmente, ela deveria ter desaparecido com a partida do senhor da cidade. O que significa que se ele morrer agora, ele ainda pode obter uma alta avaliação de morte. Mas ele não entende o porquê isso está acontecendo. E o que mudou nele agora em comparação a antes. Só que para a surpresa do Qiao Mo, todos os cidadãos começam a bater palmas para ele. E aquele casal de antes agradece ele profundamente. E o Qiao Mo percebe que entendeu. Se ele morrer agora, será como um jovem herói que ousou insultar o senhor da cidade no meio do público. E não como um mero soldado desconhecido. E ele percebe que então, esse é o verdadeiro propósito do sistema da imortalidade. E desde que ele continue a fazer atos de bravura, a sua fama e notoriedade aumentarão casualmente. E se ele morrer tentando, ele vai se tornar cada vez mais forte. E se ele falhar em morrer, ele continuará com os bônus, aumentando sua avaliação de morte. Então esteja vivo ou morto, de qualquer forma ele vai ganhar. E quando ele finalmente morrer, será uma morte gloriosa, de extrema qualidade. E ele fica só babando pensando nisso. E agora você muda pra casa do senhor da cidade, com seu filho chorando, sentindo muita dor. E pergunta para o seu pai por que ele não puniu pelo que ele fez. E em vez disso, ele quis recrutá-lo. E o pai dele fala pra que se apressar. E ele não precisa se preocupar com isso. E se ele vai lembrando que quando Qiao Mo foi capturado, era óbvio pelo rosto das pessoas ao redor. A quantidade de rancor que ele acumulou entre os cidadãos de Yan era muito alta. E se ele matasse diante eles, a sua imagem, cuidadosamente mantida, como o senhor da cidade, seria destruída em um instante. E em vez disso, ele quer recrutá-lo para que ele possa acalmar um rancor público e ainda ganhar a reputação de misericordioso. E ele fala pra ele que ele é um filho rebelde e há muito que ele precisa aprender. E ele quase causou um grande problema mais cedo. E durante o próximo mês, ele deve ficar confinado no palácio, sem a permissão de sair. E o seu filho pergunta por quê. E o pai dele fala que nesse período, sua majestade, o imperador de Yan vai visitar a região e mantê-lo confinado deve evitar que ele se envolva em algo mortal, o que surpreende muito seu filho, perguntando pra ele se essa é uma notícia confiável. E o velho fala que sim. E a localização de viagens do imperador jamais seria revelada ao seu pai. E quem sabe se pode atrair assassinos. E o filho dele fala que aquele Qiao Mo, talvez ele aceite o convite para se juntar a eles. E o pai dele fala que não importa se ele aceitar ou não, pois ainda há maneiras de lidar com ele. E se ele o aceitar, será ainda mais fácil. E recentemente, os bandidos da montanha ao leste têm causado muitos problemas. E na hora certa, eles podem enviá-lo para lutar e morrer. Então ele terá a morte que ele tanto deseja.
E agora de volta à sua casa, a Shui fala que então, ele bateu no filho dele, e ainda assim ele quis recrutá-lo para a guarda da cidade de Yan, e é muito provável que isso seja uma armadilha. Mas o Camu fala que ainda assim, ele vai para o palácio de qualquer jeito, e a Shui suspira bem triste, e fala que ele realmente quer fazer algo arriscado, colocando sua vida em jogo. Então nesse caso, ela tem uma técnica que pode ensiná-lo, o que deixa ele muito animado, e ela fala para ele que é uma técnica secreta da família Kiao, e ela permite liberar o potencial humano à custa de danificar os seus próprios tendões, aumentando instantaneamente o poder interno várias vezes. E o nosso garoto lê que essa grande técnica de liberação do demônio celestial, e ele não pode acreditar que algo tão incrível assim exista. Mas a Shui diz pra ele que é claro, primeiro ele precisa desenvolver poder interno para usar essa técnica de luta até a morte. E ela fala para o Kiao que ele agiu com a coragem dos heróis antigos, e esse espírito é compatível com as artes marciais, então seu progresso nas artes pode ser mais rápido que os outros, o que deixa o nosso garoto bem feliz. Mas a Shui, cabisbaixa, fala que vai dar pra ele técnica de liberação demoníaca para que ele não se sacrifique, na esperança de que ele tenha a chance de sobreviver. E ele bem feliz fala que ela pode aguardar por isso. E agora no campo de treinamento da guarda da cidade de Yan, o nosso garoto vai fazendo uma demonstração com a sua lança, treinando alguns movimentos. E lá atrás alguns caras dizem, então esse é o Kiao. E ele parece mediano, e é apenas um praticante de força extrema. E o cara ao lado fala que só um artista marcial de nona classe pode ser o comandante de 100 homens. Mas por que é ele? E o cara explica que o senhor da cidade o promoveu, dizendo que ele tinha coragem e força. E eles conversam o que querem ver, do que ele realmente é capaz, pois no campo de batalha ele não vai durar muito. E esse nosso garoto de novo vai treinando as suas habilidades. E o punho da longevidade ainda está em 40%. E as técnicas militares básicas está iniciado em 100%. E também a liberação demoníaca iniciada em 100%. E ele pensa que ele acabou de aprender outra técnica, mas ainda não sabe quando ele poderá morrer e subir de nível. E nesse momento o velho chega, chamando ele de chefe, e fala que o vídeo diz que ele quer comprar algumas técnicas marciais. E o nosso herói fala que sim, e tem o seu velho Huang, mas o velho fala que seu nome é Bai. E os caras lá atrás falam que com esses dentes amarelos, como ele pode ser chamado de Bai? E ele parece muito mais com um velho Huang, mas o velho não tá nem aí, e fala que ele tem uma técnica de endurecimento de corpo, e pergunta o que ele acha. E o nosso garoto pergunta se é uma técnica de proteção, enquanto pensa que ele ainda não desenvolveu o seu poder interno, e uma técnica externa de proteção corporal vai cair bem pra ele. Só que aparece outro velho atrás, falando que talvez ele deva perguntar ao velho Huang sobre a técnica de antes. E nosso garoto pergunta que técnica é essa, e o velho fala que é a técnica do escudo de ferro. E esse Kiao vai pensando nessa técnica, que é um completo absurdo. E dele animado fala que ele, Kiao, sempre foi fascinado por artes marciais, e ele quer essa técnica, e ele pergunta o seu preço. Enquanto nosso herói vai pensando que proteção nessa área é fundamental, e ele precisa manter esse ponto fraco protegido. E daí o velho fala que ele não precisa pagar, pois esse é o seu presente pra ele. E 4 meses atrás, a sua esposa estava grávida quando o filho nasceu na cidade a Shakuchiou, e ela perdeu o bebê. Só que felizmente ela sobreviveu, mas ainda está fraca até hoje. E ele a vingou pra ele, então por isso ele diz que ele é o seu benfeitor. Mas o Kiao diz que ele não precisa agradecê-lo, e ele não pode citar isso sem retribuir, então ele vai recompensá-lo futuramente. Mas o velho Bai diz pra ele não falar assim com ele, e esse é só o seu agradecimento. E nesse momento, aparece um cara lá atrás, falando para o seu chefe que o capitão Shu quer falar com ele. E esse é o nosso herói vai até a tenda do capitão. E chegando lá, o capitão diz que nas montanhas a leste há um bandido chamado Song He, que é especialmente audacioso. E ele muito puto se pergunta como um simples bandido se auto-intitula um rei. E isso é realmente uma piada. E esse Song He rouba desde tesouros oficiais até galinhas. E não há crime que ele não cometa. E em apenas 6 meses no leste, ele já cometeu centenas de crimes, dos mais simples aos mais bárbaros. E ele também é obcecado por mulheres, e sequestrou várias delas, e muitas eram respeitáveis. E as que têm sorte são libertadas depois, mas as azaradas morrem em suas mãos, o que deixa nosso herói bem nervoso. E ele fala que então, esse bandido é pior do que uma fera, e esse grupo de bandidos precisa ser eliminado, e ele não pode deixá-los saírem impune, mas é muito provável que essa seja uma armadilha. E o capitão fala que é isso mesmo, e ele está despachando um batalhão de 1000 soldados, e em 5 dias, eles partiram para a cidade para eliminar os bandidos. E ele ouviu dizer que ele era muito corajoso, e nessa missão, ele pergunta se ele quer ser o líder da vanguarda, e o nosso herói é muito animado, só o encara e fala que aceita essa missão. E depois que ele sai da tenda, ele pensa que então, um batalhão de 1000 soldados, com 10 comandantes, e todos são guerreiros de nona classe, exceto ele, mas o escolheram como líder da vanguarda. E isso é deveras peculiar, e por dizerem que é pela sua coragem, parece que o senhor da cidade, felizmente, finalmente fez o seu movimento, inventando uma desculpa como essa. Então agora, é hora de morrer, e transformar o seu sacrifício em algo de valor. E ele fica muito animado pensando nisso. Enquanto lá na tenda, o capitão pensa que esse rapaz é muito ingênuo, ou confiante demais, para aceitar algo tão grandioso assim. E ele precisa ter cuidado com as ordens do senhor da cidade, para garantir que tudo saia como planejado. E agora 5 dias depois, em cima da montanha do leste, fora da cidade, o nosso garoto observa aquele local, e aquele velho de antes vai até ele, e fala que conhece bem a área, e pergunta que tal ele ser o guia. Ele não vê nenhum vestígio do esconderijo dos bandidos, e talvez eles estejam escondidos no Vale Oeste. E o Kiao diz que eles devem ir pra lá, mas ele deve ter cuidado, pois se algo parecer suspeito, ele deve se esconder atrás dele imediatamente, pois ele irá protegê-lo. E o velho fala para o chefe que ele é a melhor pessoa que ele já conheceu, e ele pede para que ele não se preocupe, ele não será um fardo pra ele. E o nosso herói diz que essa é uma ordem militar, enquanto pensa que finalmente ele vai sair para buscar a morte, e ele não pode deixar que ela seja arruinada. E assim o velho vai conversando com ele, falando que seu filho mais velho sempre foi forte, e esse ano ele fará 15 anos, já pode levantar pelo menos 300 libras. E ele pergunta para o nosso garoto como ele era aos 15 anos, e o nosso herói diz que aos 15 anos ele foi morto por um machado pelo açougueiro Zeng. E o velho fala que não acredita, e o nosso herói só diz para ele se concentrar e guiar o caminho. Só que nesse momento, o nosso garoto sente algo estranho, e percebe aquele movimento, e olhando pro céu, tem várias flechas
prontas para atingi-los. E simplesmente ele chuta o velho para baixo e começa a ir pra cima das flechas, bloqueando todas. E depois de bloqueá-las, ele é acertado por algumas. Enquanto os guardas lá atrás se perguntam o que o chefe tá fazendo. E nesse momento vários bandidos aparecem das árvores, prontos para matá-los. E o nosso herói pensa que esses bandidos finalmente apareceram. E logo ele morrerá. E esse amuleto de longevidade vai brilhar novamente. E parece que quanto mais luta, maior será sua avaliação de morte. E ninguém poderá impedi-lo de se sacrificar hoje. E se ele falar para o velho Huang seguir ele agora, se ele não quiser morrer. E dessa forma os outros guardas começam a luta contra os bandidos. E no meio da luta, muitas pessoas morrem. Mas o nosso garoto por trás é um elemento de surpresa, derrotando vários bandidos, finalizando eles com a sua lança. E enquanto ele vai matando vários deles, os guardas atrás falam que ele é realmente muito feroz. E dessa forma, os bandidos começam a fugir, com medo do nosso garoto. Enquanto que Elmo fala para eles trazerem remédios para pararem o seu sangramento. E assim o velho se ajoelha perante o nosso garoto, falando que ele recebeu 3 flechas por ele. E ele, o velho Huang, não sabe como agradecê-lo. E nosso garoto fala que não foi nada, enquanto ele vai sendo cuidado pelos outros, falando que esses bandidos são muito fracos. E pensa que ele queria se sacrificar, mas o inimigo é muito mais fraco do que ele, então ele terá que se esforçar para morrer na próxima vez. E aquele cara que é barbudo ao lado pergunta para o chefe se é assim que ele retribui o favor do velho Huang, salvando a sua vida. E o velho Huang fica mais uma vez surpreso e se ajoelha de novo, enquanto que Elmo pergunta se ele também tem uma técnica para ensiná-lo. E o careca fala que não trouxe manual de técnicas, mas ele vai entregá-las quando ele voltar para a cidade. E um oficial que protege os seus soldados é raro nos dias de hoje, então ele confiará sua vida a ele. E o Elmo fala que não é nada, e ele deve apenas eliminar os bandidos. E quando eles observam no todo, o nosso garoto diz que a entrada do vale é muito estreita, com vegetação alta e densa. Ou talvez o esconderijo dos bandidos está dentro desse vale, ou pode até mesmo ser uma emboscada, pronta para atraí-los. E se eles avançarem mais, pode ser uma armadilha mortal. E ele pergunta para o velho Huang se esse vale tem um nome. E o velho fala que não e pergunta por quê. E o nosso herói diz que sim, já que não tem nome, eles irão nomeá-lo como o Vale das Folhas Caídas. E o velho atrás pergunta se ele viu lutar ou para fazer turismo. Só que logo atrás deles, o capitão aparece, chamando pelo Kelmo, e pergunta por que ele parou. E se ele não ordenou ele explorar a área. E o Kelmo diz que eles acabaram de ser emboscados. E na frente do vale, talvez haja uma emboscada também. Mas o capitão fala que ele é da vanguarda e cabe eles se preocuparem com as emboscadas. E se houver uma, eles irão apoiá-lo. E pelo visto parece que ele tem medo de lutar, ou se ele realmente não quer obedecê-lo. Enquanto pensa que é melhor se ele recusar, assim ele pode matá-lo imediatamente e cumprir as ordens do governador. Mas o Kelmo vai até ele, se curvando e fala que entende. E pra surpresa de todos, ele passa à frente e vai caminhando pra lá. Enquanto pensa que esse comandante Shu, ele vai agradecê-lo agora. E a partir de hoje, ele é o seu melhor amigo. E morrer por desobedecer às ordens de um comandante no 8º posto é muito patético. E ele quer morrer como um homem lutando contra bandidos. E quando ele fizer valer as suas cartas, ele voltará para enviá-lo para outro mundo. Só que nesse momento, ele começa a sangrar de novo. E pelo visto eles realmente foram emboscados por vários bandidos, indo até eles. E o velho Huang diz que há centenas deles, que estão escondidos nas montanhas, e eles não trouxeram homens o suficiente. E Kelmo pergunta por que eles estão parados e manda todos correrem. Mas o Huang diz que o chefe está arriscando a sua vida para cobrir todos. E o careca fala que eles também irão ajudá-los. Mas o Kelmo manda eles voltarem agora, pois essa é uma ordem militar, deixando eles bem tristes por não poder ajudá-lo. E observando lá de cima, o governador diz que eles não devem se retirar sem autorização. E se desobedecerem, eles serão executados. E o nosso herói pensa que então, se ele não morrer ali, os seus 100 homens terão que morrer com ele. E assim, todos animados, falam para o chefe que se eles tiverem que morrer, eles irão morrer juntos, como homens. E eles devem ir para a batalha agora. Mas o que Kelmo diz para eles ficarem fora do seu caminho. E se ele realmente não quer que sua esposa fique viúva, e se ele quer que seus filhos sejam maltratados no futuro. Mas o velho fala que também ele não pode ficar olhando enquanto ele se sacrifica. Só que o Kelmo diz que se eles não quiserem morrer, eles devem parar de ser tão dramáticos. E simplesmente, ele corre pra cima dos bandidos, enquanto vai matando de um por um, e pergunta o que eles podem fazer. Eles são fracos, e ele é o chefe deles. E eles não podem se atrever a não fazer o que ele pedir. E essa é a ordem. E assim uma flecha acerta o seu peito, e várias outras acertam suas costas, enquanto tem vários bandidos correndo para matá-lo. E o nosso garoto animado fala que se alguém deve morrer, então esse será ele, para que os outros todos vivam. E dessa forma ainda no vale, o nosso herói vai derrotando cada um dos bandidos, até mesmo acertando nas partes íntimas deles, o que deve ter doído pra caramba. E ele manda eles não pararem e virem todos pra cima, enquanto pensa que ele quer mais. Ele quer que mais pessoas tentem o matar, pois ele pode sentir uma força entrando no seu corpo, que parece que vai explodir o seu interior. E assim depois de derrotar vários deles, lá de cima da montanha, aquele comandante vai observando e se pergunta se aquilo é energia interna. E esse cara conseguiu desenvolver essa energia interna. E um artista marcial que pode desenvolver energia interna aos 20 anos, ou tem um talento excepcional, ou tem uma mentalidade extraordinária. Mas ele se pergunta quanto tempo mais ele poderá resistir. Pouca energia interna que acabou de ser adquirida, mas ele observa chocado e pensa que algo não está certo. Ele acabou de desenvolver essa energia interna, mas como ela pode ser tão poderosa? E se talvez esse seja algum tipo de técnica explosiva secreta? E ele pensa que sim, ele tá usando a técnica de liberação do demônio celestial. E usar uma técnica assim é cortar as suas asas. E pelo que ele pode ver, agora ele está condenado. E sim, o velho Huang começa a chorar pelo nosso garoto, gritando pelo seu chefe. Mas o Kelmo crava a lança no chão, mandando que eles não se aproximem, pois alguém deve morrer. Esse será ele, falando que enquanto ele, Kelmo, estiver ali, ninguém irá cruzar a linha. E assim os
bandidos, manda eles não serem covardes e atacarem todos de uma vez. E todos rapidamente partem pra cima do nosso herói. E o Kelmo vai derrotando cada um deles, sem pensar duas vezes. Vai cortando todos, enquanto lá atrás ficam muito nervosos. Só que dessa forma, ele é atingido por mais flechas nas costas. E depois de um montão de corpos, depois de derrotar vários bandidos, à beira da morte, ele simplesmente cai. Enquanto o comandante lá em cima dá uma risadinha maléfica e fala que o Kiao é um homem de honra e eles não podem decepcioná-lo. E eles devem matá-los agora, esses bandidos de merda. E depois que acaba, ele vai ter o nosso garoto e fala que o cerco acabou. Eles devem agora voltar para a cidade. Mas o velho Huang pergunta como assim voltar para a cidade Yan? E esses bandidos só irão fugir agora, mas eles ainda têm que eliminá-los completamente. E então encontrarem o seu covil. Mas o comandante diz que os bandidos são numerosos. Eles não podem se arriscar. E eles devem obedecer às ordens militares e voltarem para a cidade agora. E o velho Huang fala que então, ele sabe que não podem se arriscar, mas mesmo assim, deixaram seu chefe morrer sozinho. E o careca fala que já que chegaram a esse ponto, eles irão levar o corpo do seu chefe de volta. E pelo menos eles darão uma explicação à sua família. E parece que o chefe tem irmã segue em casa, que está esperando por ele. E dessa forma, eles começam a carregar o corpo do nosso garoto, enquanto ele já renasceu e observa aquela cena. E finalmente seu nível de avaliação de morte está no rank B. E os pontos por recompensa de morte estão em 25. E o saldo de pontos de habilidade estão em 19. E ele tem várias técnicas que alcançaram o nível 100. E ele fica muito animado pensando que sim, ele tá absorvendo todo aquele conhecimento de uma só vez. Na sua cabeça, idiota. E ele conseguiu uma avaliação de morte de rank B. E ele quer ver quanto essa morte poderá aumentar as suas habilidades de uma só vez. E se o nível C é o efeito de treinamento que uma pessoa consegue com 100% de eficiência na gestão de tempo durante 10 anos, o nível B é o efeito de 20 anos, que é mais de 150%. E é realmente incrível. E ele se pergunta quanto seria a avaliação de uma morte de rank A. E nesse momento, ele sente um movimento e quer testar o seu poder. E simplesmente, ele crava a lança na árvore e a ponta da lança acerta bem na cabeça de uma pequena formiga. E pelo que ele pode ver, os benefícios adicionais são de alta qualidade. Isso foi realmente ótimo. E agora é hora de agradecer a esse seu bom irmão, que o ajudou a realizar as suas façanhas. E voltando do vale, o comandante para e pergunta o que é esse esculpido na árvore. E o velho Huang diz que esse é o vale da folha caída. E quem esculpiu foi o seu chefe antes. E o careca começa a chorar, falando que o chefe suspeitava que os bandidos tinham feito uma emboscada antes de entrar no vale, mas eles não conseguiram desobedecer às ordens militares. E ele teve que entrar lá e morrer para salvá-los. E o velho Huang diz que o chefe morreu por eles. Enquanto do outro lado, o comandante fica bem sério e pergunta o que eles estão carregando. E seu comandante desce do seu cavalo e vai até eles. E o velho Huang diz que informa que esse é o corpo do chefe Kiao. E o comandante pergunta se realmente é o corpo daquele garoto. E assim o velho Huang pensa que esse maldito não vai querer deixar eles levarem o corpo de volta. E assim o comandante fala que o capitão Kiao morreu lutando contra bandidos. E eles não devem deixar o seu corpo exposto em terras selvagens. Ele deve levá-lo de volta à cidade de Yan. E ele cuidará do enterro quando for a hora. E o velho pensa que isso é tudo culpa sua. E o velho Kiao matou vários e vários bandidos. Mas no fim, todos os seus méritos serão atribuídos a ele. E o comandante se pergunta se ele deveria agradecê-lo na morte. E quem dera houvesse mais jovens assim como ele, que fossem tão impulsivos. E agora que ele cumpriu a missão do senhor da cidade, ele vai aproveitar e enviar o corpo para o jovem mestre como favor. E talvez o governador o acenda a general. E pelo que ele sabe, esse Kiao tem uma irmã cega. E ele se pergunta se ele deveria visitá-la. Pois como oficial, ele vai se assegurar de cuidar muito bem dela. Só que nesse momento, a sua garganta é perfurada por uma lança. E ele basicamente cai no chão morto. E quando olha pra cima, ele só vê a sombra de alguém. E fica com os olhos arregalados, percebendo que aquele é o Kiao. E nesse momento, o comandante está morto. E todos os guardas dizem que é um ataque inimigo. E eles devem se certificar de matar todos. Mas eles não sabem aonde estão os inimigos. E o velho Huang e o careca se perguntam se aquela sombra não era de alguém que eles já viram. E se eles tiram a capa e vêem o corpo do nosso garoto morto. E o careca fala que sim, ele viu. E são os bandidos atacando de surpresa. E o velho Huang fala que sim, são os bandidos. E eles começam a gritar, falando que os bandidos voltaram. E simplesmente, eles começam a correr. Enquanto lá na montanha, o nosso garoto tá satisfeito, pensando que ele ficou mais forte. E o oficial Shu era um guerreiro de 8º ranking, que nem notou a sua lança. E essa avaliação de rank B o elevou acima do 8º nível em apenas um golpe. E além disso, dessa vez, ele controlou cuidadosamente a técnica de liberação do demônio celestial, explodindo apenas no momento em que a lança foi lançada. Então ele perdeu apenas um braço, em vez de morrer instantaneamente. E essa técnica o enfraquece, mas permite que ele vença de uma só vez, e é perfeito pra ele. E além disso, ele matou o oficial Shu, e esses soldados certamente procurarão o assassino, e talvez ele possa morrer de novo em breve. Só que nesse momento, todos começam a correr, falando que são os bandidos. E o Kiao lá em cima fica muito puto, se perguntando se eles realmente estão fugindo, e como eles podem fugir assim sem mais nem menos. E ele já havia ensaiado a sua atuação 2 vezes, e tinha tudo pronto, mas pelo visto eles vão embora. Mas ele percebe que pela voz, parece que foi o velho Huang que gritou pra eles. E esse velho é um maldito, ele salvou a sua vida, mas mesmo assim, ele fez essa grande merda contra ele. E com seu grito ele não será capaz de morrer por ser o assassino do oficial Shu. Mas ele fica pensando que eles acham que são os bandidos. E pelo que ele percebeu, eles estão escondidos bem ali. E ele fala muito animado, falando que então eles fingiram se retirar para emboscá-los. Eles devem vir pra cima, se não forem covardes, pois ele vai matar todos eles. Enquanto pensa que agora ele tá meio morto, e é uma presa fácil. E eles devem vir e acabar com ele de uma vez. Mas os bandidos ficam lembrando dele, pensando que ele era aquele cara que tava morto. E eles começam a correr com muito medo, falando que ele é um fantasma. E ele já estava morto, mas agora parece vivo de novo, e sem nenhuma ferida. Só que rapidamente o Kiao vai até eles, falando que não
afinal ele não está morto. E ele é o irmão mais velho do Qiao Mu, o Qiao Lin. Mas eles percebem que ele parece igualzinho a ele. E não acredito que ele seja o seu irmão mais velho, e sim um fantasma. E eles falam que com certeza ele parece um pouco mais velho. Ele acabou de ver ele lançar uma lança contra o líder dos soldados. Mas outro fala pra ele não acreditar, pois ele é só um espírito vingativo. E só continuam correndo. Só que dessa forma, eles aparecem em meio à multidão. E lá no centro, o chefe deles com a aura de morte se pergunta o que é isso. E todos falam que então esse é o chefe. E eles pedem que ele o salvem do fantasma. Enquanto o nosso garoto muito sorridente fala que então esse é o rei bandido. E pensa que ser assassinado por bandidos comuns deram uma avaliação de morte de rank B. Mas se ele for assassinado pelo rei bandido, poderia ser uma classificação de morte de rank A. Ele muito animado diz para o Sangue He pagar com sua vida pelo seu irmão. E nesse momento, o rei bandido dá um passo à frente. E nosso garoto encara, perguntando se ele é realmente o rei bandido Song He. E o rei bandido dá um sorrisinho, falando que ele é muito corajoso. Mas fala que sim, ele é o bandido Wang Sang He. Mas ele não é rei. É só que seu sobrenome é Wang. E o seu nome é Song He. E pelo que eu entendi, o Wang é mais ou menos rei ou algo assim. E sendo assim, o Qiao Mu vai encarando, bem desconfiado, enquanto o rei bandido só encara ele sorrindo e simplesmente começa a cuspir sangue. E o nosso herói se pergunta se esse rei bandido é um erudito doente ou ele está só fingindo. E aquele bandido fala para o seu chefe que ele se diz ser o Qiao Lin, o irmão mais velho do capitão Qiao, que foi oficial de guarda que eles mataram. E o rei bandido encara bem sério e começa a rir de novo, falando que o capitão Qiao era um homem muito bom e ele o respeita. E o irmão Qiao, que matou o oficial Shu, também bem corajoso e astuto. E ele pergunta para ele se ele gostaria de se juntar a eles, a Montanha do Leste. E ele deve ver com eles nesse tempo caótico. E eles irão fazer grandes coisas juntos. E o nosso garoto pergunta se ele quer recrutá-lo. E ele matou seu irmão. E pergunta se ele não tem medo que ele o vingue. E o rei bandido dá um sorrisinho. E ele brilhando fala que nesses tempos, você me mata ou eu te mato. E quem pode decidir o que é certo ou errado? E o nosso herói vendo ele brilhando, fala que então ele tem razão. Mas ele fala que mesmo assim, um homem nascido entre o céu e a terra deve viver sem remorso. E como ele poderia se esconder nas montanhas e viver assim? Pensando que quem quer que seja esse bandido, ele não deve tentar lavar o seu cérebro. E ele, Qiao Mu, é apenas uma máquina sem sentimentos para subir de nível. Então ele deve vir rápido e matá-lo agora mesmo. E assim os bandidos dão um passo à frente, perguntando se por um acaso ele está menosprezando eles, só porque ele matou o oficial Shu. E se ele se age tão forte assim? E nosso herói pensa que é exato, eles estão com raiva. E é isso que ele quer, que eles venham atrás dele. Mas nesse momento o rei bandido já para todos e pergunta para o irmão Qiao por que ele não adivinha onde eles estão e por que eles são bandidos. E o nosso herói diz que o governo cruel é pior que um tigre, então todos eles são refugiados. Enquanto pensa que falando nisso, esse seu corpo originalmente era de um bandido que morreu de fome na beira da estrada. E se o bandido fala que o governo cruel é pior que um tigre, e essa é uma boa frase. E ele fala para ele que as suas palavras são muito assertivas e sobreviver em tempos caóticos não é tão fácil assim. E a montanha sobre suas cabeças, a montanha em seus corações, embora invisível, torna cada passo difícil e quebra suas costas. E assim ele diz que ele, Wang Song He, o chamado rei bandido, quer ser o ladrão que irá quebrar essas grandes montanhas. E ele pergunta mais uma vez ao irmão Qiao se ele quer se juntar a ele para encontrar um caminho de vida para o seu povo, apontando sua espada para o nosso garoto. Só que o Qiao Mu com essa cara fala que se recusa e dizem que ações valem mais do que palavras. E se eles são bandidos ou rebeldes, final dependerão dos seus atos e não dos seus slogans. E o Song He diz que pode ver que seus nomes correspondem à realidade e porque ele não vai ver com seus próprios olhos o que eles podem fazer. E o Qiao Mu diz que ele pode fazer isso. Enquanto pensa que embora esse Sang He diz que esteja recrutando ele, uma vez que ele vá para seu covil e o conheça, e ele se recusar a entrar, eles certamente não deixarão ele viver. E pensando nisso, ele vai morrer de novo. E ele ficará muito agradecido com isso. E depois de 4 horas, eles finalmente chegam na base dos bandidos. E o Qiao Mu fala que isso é mais do que um covil de bandidos, e parece uma aldeia na montanha. E ele pergunta por que tem idosos e crianças ali. E o Sang He diz que são pessoas sem teto, e eles o encontraram e o trouxeram ali para cuidar deles. E a cidadinha parece próspera, mas é apenas uma ilusão criada pelo governador Gowan. E ele já expulsou todos os vagabundos da rua. E não importa se eram homens, mulheres, idosos ou crianças, ele não está nem aí. Ele não liga pra eles. Mas o sofrimento do seu povo não é culpa dos indivíduos. E depois que o sangue do guerreiro foi derrotado, a fortuna da grande dinastia Yan declinou. E o imperador só se preocupa em agradar os imortais. E não se importa se o povo vive ou morre. E o nosso garoto fala que sobre os imortais, ele já ouviu falar de algo assim, mas ele nunca os viu. E ele pergunta para o Sang He se ele poderia dar pra ele mais detalhes. E o Sang He fala que por sua técnica, ele usa o punho da longevidade. E ele deve ser um descendente da família Qiao. E ele pergunta como ele nunca viu um imortal. E o nosso garoto puto pergunta se ele conhece o punho da longevidade e se ele é um membro da associação Wuji. Mas o rei bandido começa a rir e fala que o punho da longevidade tem uma origem extraordinária. E não apenas os membros da associação Wuji podem reconhecer a sua técnica. E ele fala para o irmão Qiao que esse não é um lugar para ele falar com ele. E assim eles vão direto para o templo taoísta. E chegando lá, o rei bandido fala que esse é um imortal. E o nosso garoto pergunta se é uma estátua. Mas o Sang He fala que não. Esse é um cultivador do Tão. E nesses tempos, todos os templos taoístas têm estátuas de imortais. E o nosso herói cansado pensa que de repente o mundo das artes marciais e o cultivo imortal parece realmente muito real. Mas porque ele tem a sensação de que ele perdeu muito tempo com isso. E a diferença entre artes marciais e cultivadores imortais é muito grande. E como ele poderia enfrentá-los com a sua técnica de virilha de ferro. E o Sang He fala que na realidade, os imortais e humanos têm a mesma origem. Mas os imortais estão muito acima e nem vê os imortais como iguais. E criar servos humanos para cultivar plantas espirituais e campos espirituais. Eles reúnem muitos crentes para aproveitar o poder de seus desejos. E na verdade, eles nunca protegiam os imortais. E eles só os veem como gado e objetos. E se alguém resistir, ele pode ser executado a qualquer momento. E é engraçado que os imortais são escravizados sem saber disso. E desde que nascem até quando morrem, são apenas recursos nas mãos
mãos dos imortais. E o Nosso Herói pensa que esse comportamento soa muito capitalista, e ele sente que ele já está o afetando. E ele tá com muita raiva, só de reparar que esses imortais se parecem muito com seu antigo chefe. Mas ele pensa que altos riscos envolvem altas recompensas, e para obter a avaliação mais alta, uma batalha contra imortais é inevitável. E ele se pergunta até onde pode ir o sistema contra os imortais, e por que ele não testa agora, e simplesmente ele avança pra cima da estátua. Enquanto Sangue pergunta o que ele tá fazendo, e o Nosso Herói fala que eles nasceram livres, e ninguém tem o direito de mandar neles. E simplesmente ele vai pra socar o imortal, e pensa que se ele destruir essa estátua, ele quer ver se ele vai morrer por um raio. E cara a cara com a estátua, pronto para socá-la, o Sangue lá embaixo manda ele parar agora, e simplesmente lança sua espada para bloquear o seu golpe. E depois que bloqueia, ela começa a voar, e cai bem rente à cabeça do imortal, e destrói a sua estátua, o que faz o Sangue cuspir sangue, porque ele acabou de fazer uma grande merda. E o nosso garoto pensa que esse bandido é implacável, ele bloqueou seu caminho, e ele pergunta se ele não disse que os imortais não eram bons, e por que ele o parou. E além disso, ele acabou de usar magia de imortal, mas o Sangue fala para o irmão Kiao não interpretar mal, e ele só pratica técnicas, e não cultiva a imortalidade. E eles aprendem artes para controlar os imortais, e esse mortal merece morrer, e ele não gostaria que houvesse mortais no mundo, mas ele fala para o irmão Kiao que a sua ação foi um pouco imprudente, e destruir a estátua divina assim poderia provocar a vingança dos imortais contra ele, até um castigo divino. E o Nosso Herói fala que é exatamente isso que ele queria, e ele esperava que um raio caísse sobre a sua cabeça e o matasse. Enquanto Sangue se pergunta o que diabos esse cara quer, e saindo sangue por todos os lados, ele pergunta para o irmão Kiao se ele realmente não temos imortais até esse ponto, e o Kiao deve ter calma, e ele não consegue parar de sangrar, então ele só diz para ele que vai ter cuidado no futuro. E a propósito, ele também quer praticar artes imortais para enfrentar eles, e ele pergunta se isso não significa que o caminho mortal não é viável, enquanto pensa que acha que ele está certo. Mas uma pena agora que não tem nenhum manual de cultivo imortal, e o caminho mortal se concentra no corpo físico, enquanto o caminho imortal se concentra na alma. E o Sangue diz que se eles estivessem comparando o praticante marcial mais forte, o santo marcial, poderia enfrentar um imortal, mas ele não alcançou o pico marcial, estritamente falando. E os imortais são fortes, não apenas por suas técnicas, mas por sua longevidade. E mesmo que não fizessem nada, eles poderiam sobreviver aos imortais. E o cultivo marcial é muito mais rápido do que o imortal. E se houvesse mais especialistas marciais nesse mundo, se aqueles praticantes no topo pudessem quebrar os limites da longevidade, eles não deveriam se preocupar em derrubar o domínio imortal. E ele continua cuspindo mais sangue, enquanto o Nosso Herói vai pensando que então o punho da longevidade é realmente o caminho para praticantes mortais. E não é à toa que é o tesouro da família da irmã Shue. E agora que ele tem um sistema de ressurreição como apoio, ele pode alcançar o topo do caminho marcial na maior velocidade possível, e combiná-lo com o poder do punho da longevidade e a sua imortalidade. Então com certeza ele pode virar um imortal. E ele pergunta para ele que precisa aguentar milhares de anos para se tornar um imortal, e ele será ousado a fazer isso no tempo mais rápido. E ele fala para ele que agora, mudando de assunto, ele pergunta para o Sangue se ele acha que ele tem talento para o cultivo imortal, pensando que mesmo assim ele deve procurar métodos de cultivo imortal, e ele quer todo. E o Sangue fala que sem raízes espirituais não se pode cultivar a imortalidade. E então ele pergunta para ele, bem no seu ouvido, se a sua técnica de virilha de ferro do nível mais alto conta como uma raiz espiritual de ferro. E ele mostra para ele a sua técnica, o que surpreende muito o Sangue com aquele brilho imenso. Mas ele fala para ele que raiz espiritual é outra coisa, e ele é muito ignorante, então ele não pode ajudá-lo, e ele deve guardar a sua técnica só para ele. E ele fala para o irmão Kiao que se não houver mais perguntas, ele vai embora agora. E o Kiao pergunta para onde ele vai, e se ele não queria recrutá-lo antes. E o Sangue diz que sabe que o irmão Kiao tem grandes ambições, e o seu coração é justo, então seu pequeno templo não pode abrigar uma figura como ele. E o nosso garoto pergunta se realmente é sério, enquanto Sangue observa ele e fala que não. Esse Kiao Lin é muito imprudente, e se ele deixá-lo ficar ali, ele pode arruinar os seus planos. E o nosso herói fala que se ele deixar ele ir, ele pode revelar a localização desse lugar, e se ele não considerou silenciá-lo. Mas o Sangue só fala que o irmão Kiao não é o tipo de pessoa que faria isso. E além disso, eles já alertaram as autoridades e planejam se mudar de qualquer forma. E nosso herói fala que tudo bem, então ele não vai interromper os seus grandes planos, e se verão de novo se o destino quiser. Enquanto pensa que é uma droga, essa viagem foi em vão, ele nem pôde morrer, então é melhor retornar para a cidade de Yan, e ele quer ir o mais rápido possível, e talvez ele consiga chegar a tempo de ver o seu próprio funeral. E nesse momento, na casa do nosso garoto, aparece aquele jovem mestre, falando que ele é o filho do governador, e o Kiao foi o corajoso lutador que derrotou bandidos. E o jovem mestre veio ali, em nome do governador, para consolar a sua família, enquanto ele pensa que ele é muito atraente. E é uma pena que essa mulher seja cega. E a Shue pergunta o que aconteceu com o Kiao e por que ele não voltou. E o jovem mestre fala que o Kiao já não está mais entre eles. E ela, nervosa, pergunta do que ele tá falando e o que isso significa. E o jovem mestre sorridente fala que isso significa que ele está morto, mas ela fala que acha que não, e o Kiao não morreria tão facilmente assim. E quando ela vai fechando a porta, ele bota a mão para pará-la e fala que sente muito. Mas eles trouxeram o corpo do Kiao pra lá, mas esqueceu de dizer que já que ela é um parente, ela deveria identificá-lo. E ele puxa ela e abre o caixão, e enfia sua cabeça contra ele, e fala que esqueceu que ela não pode ver, mas ele quer descrever como seu irmão Kiao se parece. E o Kiao quebrou as 4 extremidades, e tem pelo menos 50 feridas de facas e flechas no corpo, e o seu rosto está irreconhecível, e é horrível de ver. Mas ela rapidamente tira a mão dele e fala que não é ele. Só que o jovem mestre, com raiva, fala que não é possível que ela seja tão burra assim. E ele fala pra ela que então o corpo é falso e o caixão é falso. E ele sorridente pergunta que se ele disser isso, ela talvez se sentiria um pouco melhor. Enquanto ele tenta avançar nela, e ela começa a tremer de nervosa. Enquanto lá no fundo, aquele careca fala que isso é um abuso, e ele quer matar esse sem vergonha. Mas o velho Huang lá atrás manda o monge parar, e esse jovem mestre Guo, e eles não podem fazer nada contra ele. Ele está apenas falando. E o careca diz que quando ele for embora, ele vai ajudar a senhorita a enterrar o corpo do seu chefe, e ele dará dinheiro para compensá-la, para que ela não sofra mais. E nesse momento o jovem mestre avança mais uma vez, falando que pela sua reação, ela nem sabe chorar. E se sim, ele usará outro método para que ela sinta. E na cidade de Yan, todos dizem que o Kiao tinha o coração corajoso
corajoso e justo. E porque ela não experimenta a sopa da justiça e da coragem, para ter um sabor especial. E ela é muito nervosa e pergunta do que ele tá falando. E o jovem mestre manda todos virem e fazer essa senhorita beber todo esse caldo, mesmo que seja à força. E assim dois caras começam a segurá-la, enquanto o outro vai levando a tigela e forçando ela a beber. Só que dessa forma, aquele velho Huang para esse movimento e começa a beber o caldo somente ele. E dá um sorrisinho falando para o jovem mestre que essa sopa é deliciosa. E o jovem mestre Poto pergunta quem é esse cão imundo e que ele pensa que é para roubar a sua comida. E o careca diz que eles são soldados sob o comando do capitão Kiao. E o velho Huang não está bem da cabeça. E ele só gosta de comer. E ele pede para que ele não se ofenda. Enquanto o jovem mestre pergunta como assim. E nesse momento, o velho Huang bebeu todo o caldo, mas começou a vomitar. Só que para surpresa de todos, alguém aparece atrás, falando que isso cheira bem. E o jovem mestre pergunta quem é e quem se atreve a se intrometer. E o nosso herói diz que é um prazer tomar essa sopa e se ele poderia compartilhar um pouco com ele. Enquanto o velho Huang diz que esse é o seu chefe e começa a chorar de alegria. Enquanto a Shui percebe que então esse é o Kiao. E o velho de antes fica muito chocado, percebendo que ele não morreu. E o jovem mestre começa a tremer de medo, falando que isso é impossível. Então ele se pergunta de quem é aquele corpo e o que tá acontecendo. E dessa maneira o nosso herói tira o seu chapéu e vai até o jovem mestre e pronto para atacá-lo. Bem rente à sua cabeça, aquele velho protege, desviando o golpe do Kiao. Mas o Kiao encara o jovem mestre com muito ódio, fazendo ele tremer de medo. E o velho Huang fala que então esse não é o chefe. Ele é um pouco mais forte, mais alto e também impetuoso. E seu velho de antes fala que o Kiao está morto e pergunta quem é ele. E percebe que esse homem tem uma deficiência de Qi e também de sangue. E não é mais do que o 8º grau. Mas ele não entende porque o seu ataque foi tão feroz. E além disso, seu rosto é muito parecido com o do Kiao. E o nosso herói fala que seu nome é Kiao Lin. E o Kiao era o seu irmão mais novo, o que surpreende muito o velho. E o nosso herói com muita raiva fala que por profanar o corpo do seu irmão mais novo, ele, Kiao Lin, arriscará sua vida para levá-los com ele para a vida após a morte. E o velho fala que ele fala muito pouco, mas não vale nada. E nesse momento o jovem mestre começa a correr, falando para o tio Fu voltar depois da luta. E o velho se vira e vai indo embora. Enquanto o nosso garoto pensa que ele teme que assim, o jovem mestre Gou irá voltar para a mansão do governador. E eles viram com o plano B. Ele deve aproveitar essa oportunidade para morrer mais uma vez. E se ele falar que amanhã, ele, o Kiao Lin, irá enterrar o corpo do seu irmão Kiao na colina fora da cidade. Enquanto o velho pensa que esse cara fala com duplo sentido. Ele será da cidade amanhã. E se eles quiserem enfrentá-lo, eles devem buscá-lo lá. E depois que todos vão embora, o nosso Kiao fala que tá com muita fome. E ele não esperava chegar a tempo do banquete de morte do seu irmão. E se ele começa a beber toda aquela sopa, enquanto o velho Huang e o cara que lá atrás falam que ele não pode beber aquilo e é do seu irmão. E o nosso herói simplesmente continua bebendo sem ligar pra nada. E fala que isso é fígado e coração de porco. E no que diabos eles estão pensando? E se eles realmente acreditaram naquele jovem mestre idiota? E além disso, ele viu que seu irmão morreu de uma forma brutal e com os órgãos internos totalmente destruídos, como ele poderia conseguir fazer uma sopa. E ele percebe que parece que eles não descobriram. E nesse momento, a Shui vai até ele e toca no seu ombro. E ele toma um susto na hora. Ela fica pensativa se perguntando quem é ele. E agora de volta à mansão do governador, eles começam a gritar, falando que a alma do Kiao apareceu. E o chefe da cidade fala que ordenou que ele ficasse naquela casa e pra onde ele foi agora. E o velho Fu diz que ele também o acompanhou. E ele fala para o governador que eles foram prestar condolências à família Kiao, mas eles viram alguém que é idêntico ao Kiao, que se apresentou como Kiao Lin, que é o seu irmão mais velho. Só que o jovem mestre pensa que aquele homem parece muito com ele, e talvez seja realmente um espírito maligno do Kiao. Mas o velho fala que, de acordo com as informações, o Kiao Lin é uma polegada mais alto do que o Kiao, e eles se parecem muito, mas você pode notar a diferença de idade. E o chefe da cidade pergunta o quão forte é esse Kiao Lin. E o velho fala que ele calcula que ele mal tem um nível de Qi e um sangue de 8º grau, e não há nada com que se preocupar. E o chefe da cidade fala que o Kiao Lin chegou logo após a morte do Kiao, e esse homem não é simples, e o imperador está para chegar, e são tempos complicados, e ele, o governador, não tem energia para lidar com esses assuntos menores. E ele fala para o Fu ver isso pessoalmente. Ele deve se lembrar que se ele não arrancar a grama pela raiz, ele voltará a crescer com uma brisa de primavera. E o velho fala que sim. E agora dentro de casa, ele vai entrando juntamente com a Shui, e a Shui vai até ele e começa a cheirá-lo. Ele se pergunta se essa garota é louca. Ele fala pra senhorita Xiao que ele, Kiao, irá fazer 28 anos esse ano. E ele já tem 13 concubinas em casa, e cada uma domina 18 tipos de armas e as 36 técnicas de combate corpo a corpo. E ele pede que, por favor, ela o respeite. Mas ela fica pensando nisso e não entende muito bem o que é essa sensação. E dessa maneira, aquele velho Huang lá atrás chama ele de Kiao Lin e entrega pra ele um dinheiro. E o nosso garoto fala que o seu irmão morreu há apenas um dia. E as autoridades são realmente eficientes. E ele pergunta se isso é realmente a compensação das autoridades. E o velho Huang fala que é claro. E o nosso garoto pensa que isso é o dinheiro que com certeza eles mesmos se reuniram. E ele fala pra todos que não precisa de compensação. Ele não tá interessado no dinheiro sujo das autoridades. Mas o velho monge fala que se ele não quiser, ele pode aceitar essa técnica como compensação. E no passado o capitão Kiao disse pra ele que ele protegeria ele durante a batalha e ele daria pra ele um manual secreto. E o nosso garoto pensa que sim. E é outra técnica de resistência que ele deve praticá-la. E depois que eles vão embora, ele fala pra senhorita Shui que o seu irmão mencionou ela com frequência. E ama ele ter na batalha com o lado do governador. E ele espera que ela possa deixar a cidade para evitar ser afetada. Mas ela começa de novo a cheirá-lo, enquanto ele fala pra ela que ela é jovem e ela está brincando com fogo. E ele, Kiao Lin, pratica a técnica de virilidade de ferro há anos. E ele está na flor da sua juventude, e o seu corpo não resistiria, mas ela manda ele parar de agir. E porque ele está dizendo coisas estranhas, com o propósito de confundi-la. E embora ela não consiga ver, ela já decifrou ele. E o cheiro do seu corpo, o tom da sua voz, e a entonação final de cada frase, a frequência dos seus pulsos, é tudo igual ao Kiao. E o nosso herói diz que então, uma cega que quer sobreviver sozinha, nesses tempos caóticos, definitivamente, ela tem algumas habilidades. E ele fala pra irmã Shui se o seu sobrenome não era Ning. E ela fala que sim, ele parece um adivinho. E agora de volta em casa, ela pergunta então como ele
ele os enganou. Isso ficou maquiagem ou fantasia. E o nosso herói fala que mais ou menos. E na verdade, durante a batalha, ele foi gravemente ferido e caiu nas linhas inimigas. E então seus colegas pensaram que ele estava morto. E depois que ele teve a sorte de conhecer o imortal Wang Song-he, ele o salvou e o ajudou a enganá-los. E a Shui fala que então é o caminho da imortalidade, de pessoas extraordinárias. E o nosso herói fala que ele lembra que ela estava acostumada a dizer a cada 2 dias que quando ela era jovem, uma pessoa extraordinária de sua vez, que ela tinha uma percepção espiritual inata e que ela não era uma pessoa comum e queria tomá-lo como discípulo. É só que a família Kiao não era um grande clã de artes marciais. Ela fala que com seus 2 olhos cegos, ela não pode seguir o caminho das artes marciais, mas talvez ela possa seguir o caminho da imortalidade. E o nosso herói fala que então ela tá começando com aquela história de depois da noite do massacre do seu clã, os olhos celestiais se abriram e ela esmagará os santos das artes marciais. Mas ela vai até ele, chama ele de Kiao Mo e manda ele parar, falando que toda a cidade lá fora está cheia de pessoas do Goyan e ele mesmo praticante de 6ª série e tem milhares de soldados no acampamento militar. Ele acabou de chegar na 8ª série e perdeu muita energia devido à técnica de liberação do demônio celestial, então ele não pode vencê-los. Então ele deve parar de fazer isso por ela. E ela fala pra ele que ele deve parar, pois ela será a pessoa que irá vingar a sua família. E a nossa herói pensa que então ela quer competir com ele pra quem vai morrer primeiro. E ela começa a falar que na verdade, hoje ela percebeu que ela tem um desejo de vingança, mas não a força. Ela quer trocar o manual secreto pela sua ajuda, mas não suportaria vê-lo morrer assim. E com esse tipo de pensamento, não há chance de sucesso na sua vingança. Então a sua vingança não deve ser deixada na mão dos outros. E amanhã ele irá para a cidade de Jian para encontrar o caminho da imortalidade. E ele também não deve continuar lutando contra o Goyan. E ele quase perdeu a sua vida só para ajudá-la. E ela não tem como pagar, mas ela dará a ele uma técnica de ondas sobrepostas para emitir múltiplas energias internas, acumulando cada vez mais alto e alcançando assim um poder que ultrapassa os limites. E o nosso garoto se pergunta se isso poderia ser o que ele acha que é. E ela fala que essa é uma técnica de transmissão passada de geração para geração. E ela fala para o Kiao Mo que esse é o seu último segredo. E ele começa a chorar, pensando que ela é muito incrível. Enquanto ela fala que não é pra tanto, mas ele pensa que é certo. E ele pergunta pra irmã Shui se ela esqueceu o que prometeu pra ele. E é sobre esse livro de diálogos. Ela ainda não terminou de ler pra ele, o que deixa ela bem surpresa. E depois disso ele diz pra ela que ela tem o seu caminho a seguir. E ele também tem o seu. E o seu caminho é impetuoso. Então ele não vai descansar até ela atingir seu objetivo. E ela fala que sim. Ela vai esperar por 7 dias no templo abandonado fora da cidade. E ela fala pra ele que se ele não vier depois de 7 dias. Mas ela para e fala que não. Se ele vier, eles irão partir juntos. E indo embora, ele fala que assistir o seu próprio funeral é uma sensação doce. E ele começa a cavar para enterrar o seu irmão, falando que ele foi para outro mundo e deixou ele sozinho neste. E o que ele deve fazer. E enquanto isso lá em cima, aquele velho se prepara para matá-lo e já vai pra cima dele com a sua técnica de palma. Só que para sua surpresa, ele foi bloqueado por algo, que foi o nosso garoto com a sua caixa, jogando um pó nos seus olhos. E o velho pergunta se isso é uma mistura de cinzas com cal que ele escondeu na caixa. E ele pergunta se essa não é as cinzas do seu irmão. E o nosso herói fala pra ele que isso que ele chama de irmãos unidos, lutando lado a lado. Enquanto ele já crava sua lança no estômago do velho. Enquanto pensa que parece que o sistema reconhece o seu papel de ser alguém que não tem medo de inimigos fortes e resistentes. E corajosamente luta com toda a sua força. E sim, o velho fala que ele é apenas da 8ª série. E como ele poderia matá-lo? Já puxando a sua lança. E com um pequeno golpe, ele quebra o interior do corpo do nosso garoto. E simplesmente joga ele pra debaixo da montanha. Enquanto o nosso herói só agradece o velho irmão Fu. E esse o velho lá em cima da montanha só observa ele caindo e fala que esses irmãos eram simples e se atreveram a ofender o governador da cidade de Yan e eliminá-los foi como comer um pão. Então agora ele deve informar novamente o senhor da cidade. Só que para o choque do velho, quem aparece na sua frente é o nosso garoto, falando que ele é um velho ladrão e se ele realmente acha que a família Kiao não tem ninguém. E o velho fala que então ele ainda não morreu, então ele terá que enviar os 2 para o inferno agora. Só que nesse momento o nosso garoto ativa sua técnica de liberação do demônio celestial e avança pra cima do velho rapidamente. E o velho fala que novamente ele tá usando essa técnica e ele pega no seu pé e tenta golpeá-lo com a sua palma, perguntando se todos da família Kiao têm a vontade de morrer. E no máximo ele está na 8ª série, então ele pode matá-lo facilmente. E nesse momento, mais uma vez, ele joga ele contra a montanha. E bem cansado ele fala que não era pra tanto. Só que mais uma vez, aparece nosso garoto bem nas suas costas, deixando o velho completamente chocado, se perguntando o que é isso. E nossa hora diz que eles se viram de novo. E o velho se pergunta o que é isso, e se realmente é outro irmão. Isso é muito estranho. E se ele realmente caiu na ilusão, ou algo do tipo. E a sua mente está ainda mais louca, e ele não consegue pensar em nada. E nesse momento ele lembra que foi atacado contra aquele primeiro irmão. E mais uma vez o Kiao Mo avança pra cima dele com a sua lança. E o velho pergunta pra ele se ele realmente acha que pode confundi-lo, se passando pela mesma pessoa. E tenta bloquear o seu golpe com a lança. E pergunta por que todos da família Kiao começam com a técnica de liberação do demônio celestial. E se eles realmente não têm medo de morrer. E mais uma vez, ele repele o seu ataque. E o nosso herói percebe isso e é lançado pra longe. E o velho mais uma vez usa sua palma e quebra sua cabeça, jogando ele pra debaixo da montanha. E ele chorando sangue diz que vai vê-lo mais tarde. E o velho, muito cansado, fala que definitivamente eles têm muitos truques. E tudo isso é falso. Só que logo nas suas costas, o Kiao Mo aparece de novo, ativando mais uma vez a técnica de liberação do demônio celestial, deixando o velho mais puto ainda, afirmando que eles não conseguirão confundi-lo mais uma vez. E ele parte para matá-lo de novo. Isso aconteceu várias vezes. E o nosso herói vai pensando que essas últimas vezes que ele o matou, ele obteve a classificação C 2 vezes. E as recompensas foram generosas. E a pena que a última vez desceu para D. E é óbvio que ele está acumulando mais pontos. E já que esse velho não serve mais pra ele, ele vai eliminá-lo por completo agora, falando que ele não pode deixá-lo com vida. E dessa maneira ele recebe o seu golpe, só para deixá-lo bem próximo dele. E com a sua lança, ele crava no seu corpo, falando que não importa se eles são as mesmas pessoas ou não, nem se ele é humano ou um fantasma. E seu velho agarra e joga ele para debaixo da montanha, falando que vai se certificar de que ele não tem mais a possibilidade de reviver. E ele vai matar todos eles. Só que dessa forma, de novo, o nosso garoto lá atrás dele agarra o velho e pula para fora da montanha, falando que irá contar uma história de terror. E ele acabou de atualizar.
avançar. Então sua ressurreição foi renovada para cego de novo depois de 7 dias. E esse velho sendo enforcado manda que ele o solte. E ele começa a tentar golpear nosso garoto, mesmo preso. Só que o Kiao prende o velho com as pernas e faz o velho cair junto com ele. E o velho vai pensando que a sua consciência está desvaindo. E ele só vai caindo no meio dos corpos do Kiao Mo. E depois que eles caem, o nosso garoto mais uma vez renasce de novo e fala que a missão está completa. E o nível de atualização de morte foi para o rank D. E os pontos de habilidade de morte são 2. E o saldo de habilidade são 4. E ele se pergunta por que só foi D e quase não houve crescimento de habilidades. Mas ele percebe que atualmente ele só está no 8º nível. E o vórtice do mar de Ki ainda não apareceu. E definitivamente, quanto mais alto o grau, mais difícil é avançar. Só que dessa forma, uma notificação aparece, parabenizando o anfitrião por desbloquear uma recompensa adicional. E a recompensa de configuração de pontos de ressurreição, ele pode optar por ressuscitar por padrão em um local próximo 100 pessoas. E ele pode estabelecer previamente o local da próxima ressurreição. E o nosso garoto fala que então, ele pode configurar a sua localização de renascimento. Isso é com certeza um grande recurso. E as suas estratégias serão mais flexíveis. E ele muito animado pensa que com uma função tão boa assim, é claro que ele deve experimentá-la imediatamente. E ir direto para a mansão do governador para outro ataque. Mas primeiro, ele vai voltar para a cidade. E agora ele vai direto para a cozinha da mansão Gol, com o cara bebendo algo. Só que para a surpresa dele, o nosso garoto derrota todos os cozinheiros e coloca todos para dormir. E finalmente invade a mansão da família Gol. E ele fala confiante que ressuscitou tantas vezes que ele nunca comemorou. E hoje ele vai desfrutar de uma boa refeição. E ele agradece aos chefes. E começa a comer toda a comida bem feliz. Só que nesse momento, ele escuta uma conversa do lado de fora, onde tem alguém falando que o olfato de um cachorro é muito aguçado. E ele sabe que tem comida na cozinha facilmente. E o nosso garoto observa, pensando que isso é ótimo. E se ele chegar agora, eles irão descobrir imediatamente. E pode haver servos que não vejam os pontos cegos, mas ele não tá nem aí que descubram ele, e ele não teme a morte. E esse jovem mestre começa a bater na porta, perguntando se estão surdos, e manda que todos abram, falando que a sua besta quer comer. E simplesmente alguém abre a porta, e aparece um braço, agarrando o jovem mestre e colocando ele pra dentro, enquanto os servos não perceberam nada. E agora lá dentro ele é jogado no chão, observando nosso garoto, parecendo uma besta demoníaca encarando ele. E ele começa a tremer de medo, e manda que sua besta o ataque. Só que para a surpresa dele, o nosso garoto faz cair no seu cachorro, e fala que ele é um bom menino. E o jovem mestre com muito medo, só pede que ele pare com isso. Mas nosso garoto manda ele ficar em silêncio, pois ele faz as perguntas primeiro. E ele pergunta quantos guerreiros de alto escalão existem na mansão do governador. E o jovem mestre diz que o seu pai é de 6ª categoria e é 2 do 7º posto. E também é o tio Fo, que saiu da cidade para matá-lo. E também é o chamado Zhou Wen, que é de 8º nível, e a 5 ou 6 do 9º nível também. E o nosso garoto pergunta se ele sabe alguma coisa sobre a sociedade Wuji ou sobre a viagem do imperador Daiyan. E o jovem mestre nervoso pergunta pra ele como ele sabe disso também. E o nosso garoto muito puto manda ele parar de conversa fiada e ir direto ao ponto. E o jovem mestre com medo fala que vai dizer agora. E seu pai diz que o imperador poderia chegar na cidade dentro de um mês. E por isso ele disse para não causar problemas ultimamente. E o nosso garoto rapidamente pergunta pra ele qual a data exata e também o itinerário. O jovem mestre pensa que se ele responder agora, ele certamente vai matá-lo imediatamente. E ele deve encontrar uma maneira de tirá-lo da cozinha e levá-lo até o seu pai. E o jovem mestre nervoso diz que ele não conhece informações detalhadas. No entanto, ele pode levá-lo ao estúdio do seu pai, onde tem a carta secreta original. E o nosso garoto pensa que então ele está tentando levá-lo até o Gouyan. E ele só estava preocupado porque ele não estava agindo, mas ele não vai deixar ele fazer isso tão facilmente. E se ele pronto para atacá-lo, pergunta se ele quer armar uma armadilha pra ele. Ele vai matá-lo agora e procurar a carta ele mesmo. Só que o jovem mestre com medo começa a falar que também sabe que seu pai guarda um manual secreto de artes marciais e ele vai dar tudo pra ele, a carta e o manual secreto. E o nosso garoto retira a arma e encara mais uma vez o jovem mestre, perguntando que manual é esse. E o jovem mestre diz que esse manual é chamado do Espírito do Santo Marcial e o seu pai pratica secretamente e é definitivamente um manual de artes marciais superior. E o nosso garoto animado fala que esse decreto do Espírito Santo Marcial soa muito poderoso apenas pelo nome. E se ele agarra o jovem mestre e manda ele guiar o caminho e não tentar nenhum truque. E agora no estúdio do seu pai, o jovem mestre entrega e fala que ali está. Enquanto o nosso garoto diz que algo tão importante assim, esse Gon é muito burro e não trancou. E ele começa a ler e se pergunta que técnica é essa. E não fala de respiração, armas ou punhos, mas de intuição. E esse método místico de cultura espiritual, intuição aguçada, na antecipação do inimigo e é realmente misterioso. E o nosso garoto diz que esse manual é muito fino e pergunta onde está a segunda parte. Só que o jovem mestre não sabe de nada e fala que acha que está na câmara secreta do seu pai e pergunta se ele deve levá-lo. Enquanto o nosso garoto bem sério, só manda ele não tentar nenhum truquezinho barato. E o jovem mestre fala que sim. E assim que ele abre a porta, ele vai guiando o nosso garoto, enquanto pensa que esse Kiao Lin está bem atrás dele e vai atacá-lo no movimento suspeito que ele fizer, mas ele não consegue ver a sua expressão e deve haver uma maneira dele escapar desse maluco. E se alguém nessa mansão puder salvá-lo, seria apenas o Zhou Wen ou seu pai, mas ele nervoso pensa que seu pai não está no estúdio e deve estar na câmara secreta, e se ele conseguir chegar lá, ele com certeza vai sobreviver. E assim dessa forma, ele vai até o estúdio secreto, mas ele encara alguém e percebe que esse é o Zhou Wen. E o Zhou Wen se curva ao seu jovem mestre e encara ele, fazendo várias expressões bem diferentes. E nem
entende o que é isso. Só que dessa forma o Zoen encara alguém bem atrás dele e vai sacando a sua arma. E o jovem mestre pensa que ele finalmente entendeu seu sinal. Só que o Zoen diz para o seu jovem mestre para ele se controlar e não lançar olhares sedutores para ele. E esse Zoen já tem 40 anos e ele é casado e não se interessa por homens. O que surpreende muito o jovem mestre. Só que simplesmente para surpresa de todos, o nosso garoto crava sua lança bem no peito do jovem mestre. O que surpreende muito o Zoen, deixando ele chocado. E ele vai caindo morto no chão, pedindo por ajuda. E quando ele cai, o Zoen fala que é um assassino. E o jovem mestre foi atacado e é um assassino na mansão. Enquanto o nosso garoto ri e fala que se ele quer tanto ele pode pegá-lo. Só que para a surpresa do nosso herói, ele sente algo bem nas suas costas, uma pressão imensa. E quando ele olha, o governante Gol aparece, completamente puto. E assim que ele vê o governador nas suas costas, ele sente a sua pressão, enquanto o velho encara com muita raiva. E o nosso herói pensa que finalmente ele vai entrar em ação. Só que ele percebe rapidamente o movimento do velho, indo na sua direção pronto para matá-lo. E no reflexo ele consegue se defender, mas é jogado para trás, voando do edifício. E agora do lado de fora, ele manda o Gol e Yan matar ele se ele puder, é claro. E o velho com muita raiva vai pra cima dele novamente, enquanto o nosso garoto o ataca. Só que vindo na sua direção, um joelho se aproxima, e com um chute, ele é lançado pra longe. Só que o nosso garoto apoia sua lança no chão, e o encarando, ele manda que ele não se segure, pois ele dominou a habilidade dele, então ele não pode matá-lo tão facilmente. E o velho Gol, com muita raiva, dá um soco no nosso garoto, enquanto pensa que é uma droga, e pergunta por que ele matou seu filho. E o nosso herói sorridente fala que essa é a sua punição, e o mal deve ser banido, e os céus devem ser tendenciosos. E a única coisa que ele fez foi apenas puni-lo. E assim com o movimento, ele joga o velho contra o chão, e o velho percebe isso bem surpreso, mas antes de ser golpeado, ele se arrasta pra trás. E o nosso herói confiante encara ele com um sorrisinho, enquanto ele tenta de novo atacá-lo, mas o velho consegue desviar de todos os seus golpes. Só que nesse momento o nosso garoto tenta um ataque mais direto, só que o governador consegue se defender, e com muita raiva, ele fala que depois que ele morrer, ele vai pendurar o seu corpo do lado de fora do portão da cidade, por 10 dias seguidos, como uma homenagem à alma do seu filho. E com um movimento de palma, ele acerta bem no peito do nosso herói, jogando Qiaolin pra longe, e seus servos atrás vão até o seu lorde, enquanto o nosso garoto tá cuspindo muito sangue, e só fala que vai deixar por enquanto, pois ele deve morrer agora. E sendo assim, o Gol pega uma espada do seu guarda, e já ataca o nosso garoto, cortando seus 2 braços. E o Qiaolin pensa que as suas mãos estão destruídas. E lá do outro lado, aquele guarda com o corpo do filho do governador fala que o senhor odeia bestas que o desafiam imprudentemente. Ele vai destruir cada parte do Qiaolin e vai usar vários métodos para impedir que ele morra, prolongando o seu sofrimento. E esse governador fala que agora é o próximo e serão as suas pernas, já cortando ambas. Só que o nosso garoto na última hora consegue desviar e se arrastar para longe, mas mesmo assim, as suas pernas foram machucadas. Enquanto ele pensa que esse velho não planeja matá-lo, e ele só quer o torturar, mas ele não vai satisfazê-lo. E assim o Qiaolin começa a dar risada, falando que uma rápida respiração de cavalheirismo concede 1000 milhas de luz rápida. E eu confesso que nessa frase eu não entendi nada, mas do governador bem sério, fala que ele parece de bom humor, e ele pergunta como ele usa fazer um poema nessa situação, já o atacando na mesma hora, enquanto o Qiaolin dá um sorrisinho sádico, esperando pela sua morte. Mas ele ativa a técnica de desmontagem, já indo pra cima do governador, e o governador pensa que esse garoto reteve essa habilidade, só para enganá-lo. E sendo assim, o velho Gol desvia, e o nosso garoto passa por ele, e vai fugindo dali, enquanto o velho fala que ele tá indo para o poço, e ele fica bem irritado, mandando ele não escapar, e que os outros devem ir atrás dele. E dessa forma, o nosso herói simplesmente vai de cabeça contra o poço, e simplesmente morre na frente de todo mundo, enquanto aquele guarda lá atrás percebe que ele é bastante teimoso, e morreu sozinho. E esse o Gol crava sua espada no chão, e vai até o corpo do Qiaolin, enquanto fala que é uma droga a muitas pessoas, mas ainda assim, eles deixaram ele escapar. E assim ele fala para todos os soldados que eles irão até a família Qiao, e eles não devem poupar ninguém. E os soldados falam que sim, enquanto o governador chama o Zoen e manda ele descer para encontrá-lo, pois ele quer pelo menos encontrar o seu cadáver. E o Zoen fala que entende e desce em direção ao poço. Mas agora em outro local, no rio fora da cidade, aqueles bandidos vão andando por ali, enquanto o chefe deles olha para o rio, e todos percebem um corpo boiando no rio, e eles o reconhecem como Qiaolin, e o líder manda que eles resgatem ele rapidamente. E esses 3 dias se passaram desde o incidente do Qiaolin, e a causa da tentativa de assassinato do Qiaolin, outro jovem mestre Gol se espalhou por toda a cidade Yan, e até o cartaz de procurado dele está estampado na cidade, e quase todos estão torcendo pelo melhor para o herói, rezando para que ele possa sobreviver. E a garota vai embora da cidade, enquanto pensa que o Qiao Mu recebeu a ajuda do sábio da última vez, e ele ficará bem dessa vez também, ela tem certeza disso, exceto por ele mesmo, com ele finalmente acordando e se perguntando o porquê ele não morreu, e aonde diabos ele está, só pra ver seu braço enfaixado. E quando ele olha pra frente, ele vê o líder dos bandidos, e os outros encarando ele, e quando ele reconhece eles perguntam o que tá acontecendo. E esse líder dos bandidos fala que ouviu falar da sua ação heróica que ele fez na cidade, e era sua obrigação salvar um herói, então ele não precisa agradecê-lo. Enquanto o nosso garoto vai começar a xingá-lo, mas o bandido pensando que ele tá agradecido, só manda ele descansar porque ele entende, já tampando a sua boca. Enquanto que Qiao Mu pensa
que ele não entende esse cara, e porque ele quer cuidar da sua saúde, e ele é realmente um ladrão de verdade. E esse bandido chama ele de Keolin e pergunta se ele está bem agora, enquanto o nosso garoto continua cuspindo sangue, e só pede que ele não o salve, por favor. Enquanto todos lá atrás ficam muito emocionados pensando nele, e o bandido se pergunta se o Keolin está pensando que não tem como se recuperar, e não quer se tornar um fardo. E mesmo diante da morte, ele pensa nos outros, e ele com certeza é o verdadeiro herói. E esse o bandido agarra o braço enfaixado do nosso garoto, e fala que sabe que dói muito, mas pede que por favor ele não desista. E ele, o Hwang Song-hee, nunca vai deixar um herói morrer na sua frente. E enquanto houver esperança, ele deve continuar vivendo. E o nosso garoto pensa que é uma droga, ele só quer morrer logo. E depois que ele solta o braço dele, ele não tem mais nenhuma reação. E o nosso herói só pede para o seu querido Deus que, por favor, ele o deixe escapar da tortura do Hwang Song-hee. E depois de 2 dias, todos choram pelo irmão Kiao, falando que ele era um herói de verdade, pois finalmente ele morreu. E em um lugar distante dali, o nosso garoto renasce de novo, e só vai encarando ele chorando pela sua morte, enquanto ele vê a janela do sistema, e pensa que embora tenha levado um tempo, pelo menos ele finalmente morreu. Mas no entanto, a tentativa fracassada do Hwang Song-hee o salvar tornou a sua morte ainda mais fatal, e aumentou a taxa de mortalidade. E esse não é um mau negócio. E o ciclone dentro do seu Daidan também apareceu, e ele evoluiu da classe média 8 para o topo da classe 7. E toda vez que ele revive, o faz sentir como se ele estivesse trabalhando há muitas décadas, e várias habilidades, incluindo o guia de maestria em artes marciais, aumentaram todas elas. Então ele definitivamente ficou muito mais forte, e isso é bem eficiente. Só que enquanto ele vai pensando isso, tem alguém se escondendo no arbusto, e quando aparecem, tem 3 caras encarando o nosso herói. Só que para o susto deles, o Camo pergunta para onde eles estão olhando e quem são eles. E esses 3 perguntam porque ele parece exatamente com o Kiao Mu, e eles perguntam porque ele está olhando exatamente para aquele lugar, e eles querem saber quem ele é e porque ele está espionando a sua base. Enquanto o nosso herói pensa que ele fala para eles que é seu irmão toda vez que ele revive, mas ele vai tentar algo novo dessa vez. E seu nosso garoto diz que ele é o Kiao Sheng, e ele está ali para encontrar o seu filho, o Kiao Lin. E eles perguntam como assim, e se ele é realmente o pai do Kiao Lin, e como ele pode ser tão jovem, e ele nem parece ter 30 anos. E o nosso garoto pergunta como assim, enquanto pensa que então, esse é o efeito do soco imortal. E a senhorita falou para ele que depois de dominar o soco da imortalidade, ele pode ser jovem para sempre. E ele não sentiu isso antes, mas tá começando a sentir agora. Então ele precisa pegar a segunda metade desse livro urgentemente. E esse o Kiao Sheng fala que ele pratica o treino Doro, e ele pede que por favor, ele os levem ao seu filho. Enquanto os bandidos falam que sim. E dessa maneira, depois de alguns dias, na base dos ladrões, o nosso garoto vê um corpo deitado e fala para o Sr. Wang que seu filho morreu do jeito que ele desejava, e pede que por favor, ele não fique muito triste com a sua morte. E as coisas sobre aqueles que morreram terminaram, mas as coisas sobre os vivos ainda continuam. E Wang o encara bem pensativo, e o nosso garoto diz que o senhor da cidade Wan, o Go Yan, matou 2 dos seus filhos, e com certeza ele vai matá-lo. Enquanto Wang pensa que não é de se admirar que todos da família Kiao sejam nervosos, pois foi ele quem os ensinou isso. E assim o Kiao Sheng fala para o Sr. Wang que pode ver que embora ele seja o bandido, na verdade ele tem planos para o mundo todo. E ele pergunta se ele estaria com ele para discutir os eventos com o Kiao Wan, pois eles lutarão pelo seu povo, deixando Wang bem perdido, não sabendo o que falar. E o nosso herói pensa que agora ele está na 7ª classe, de primeira categoria, então ele pode lutar com o Go Yan, mas lá dentro há mais do que o Go Yan, e é melhor encontrar um ajudante. Enquanto Wang pensa que esse Kiao Sheng é extremamente forte, e ele pode se livrar do Go Yan, e definitivamente pode valer a pena tentar, mas ele é muito impulsivo como o Kiao Lin, então ele vai fazer que ele primeiro se acalme. E esse Wang diz que ele viu através dele em um instante, e ele está feliz por isso, mas derrotar Go Yan vai levar algum tempo, e invadir a sua propriedade não vai funcionar. Só que o Kiao Sheng diz que ele pode levar o tempo que quiser para pensar nisso, e ele deve vir procurá-lo se ele se decidir. E o Wang, bem nervoso, pergunta o que ele está fazendo, e o nosso garoto diz que ele deve saber que os homens do Go Yan estão procurando pelo corpo do seu filho, mesmo vivo ou morto, e ele vai encontrar alguém para enviá-lo, para que esses cães não parem o seu grande plano, deixando o Wang mais perdido ainda, perguntando se ele realmente vai enviar o corpo do seu filho para o Go Yan. E ele vai tentando pará-lo, falando que esse Go Yan odeia muito seu filho, e ele vai perder o seu cadáver na parede da cidade e mostrar ao seu povo. E ele fala que o irmão Kiao não poderá descansar em paz. E assim o Kiao Sheng pergunta então o que ele deve fazer, pois o corpo do seu filho é uma isca perfeita, e esse Go Yan pode deixar a sua propriedade de propósito, e isso facilita eles a matá-lo. E o Wang Song tenta pará-lo, pedindo que por favor, ele não faça isso, pois ele é literalmente o seu filho. Só que o Kiao Sheng o encara e pede para ele não se preocupar com isso, pois se ele puder matar o Go Yan, ele está disposto a usar o seu filho como isca, o que choca muito o Wang Sheng. E assim ele chama ele de irmão Kiao, e pede desculpas, e fala que ele tem o seu profundo respeito, e ele vai cuidar do cadáver do Kiao Lin com os melhores médicos da cidade. E ele pede que por favor, ele fique em sua base e aguarde as notícias. E o nosso herói fala que isso é ótimo, enquanto eu penso que ele conseguiu um ajudante e um plano para assassinato. E agora o que ele precisa fazer é encontrar uma forma de aumentar a sua taxa de mortalidade. E essa cena corta para o escritório do Go Yan, com um pombo correio chegando, e vai linkar um pombo, e vai ler a mensagem entregue. E pensa que até mesmo os melhores videntes do clube de artes marciais não conseguiram encontrar qualquer informação sobre a família Kiao. E eles perguntam se esse Kiao Mu e o Kiao Lin estavam fingindo que havia uma família por trás deles. E ele quase foi enganado por essas 2 crianças bobas. Só que nesse momento, alguém entrou no escritório, falando para o seu senhor que eles encontraram o corpo do Kiao Lin, e o médico da cidade de Passan o encontrou no rio, e ele avisou a eles imediatamente. E o Guan fica bem sério, e pergunta onde está o corpo, pois ele quer vê-lo agora. E ele vai em direção ao caixão, e vê o corpo do seu inimigo, e fala que isso realmente é o cadáver do Kiao Lin. E seu servo diz que ouviu dizer que o Kiao Lin morreu de forma dolorosa na casa do médico, e o governador manda ele verificar se há algo de errado com o médico, pois senão, ele pessoalmente o enforcará
ficará na parede da cidade amanhã. E agora no dia seguinte, nos portões da cidade, os soldados dizem que o senhor da cidade ordenou que a cidade será fechada hoje e estranhos não podem entrar. E o nosso garoto observando, pensa que esse desgraçado do Goyan é bem cauteloso e exibir um corpo e ainda assim trancar os portões da cidade. Ele deve estar preocupado que outro membro da família Kiao surja da multidão, mas felizmente ele já tem um plano para isso. E no dia anterior, ele falou para o senhor Wang que embora eles tenham formado uma aliança, eles ainda precisam agir separadamente. E Wang chama ele de tio Kiao e pergunta se por um acaso ele tem um plano. E o nosso garoto diz que ele precisa que ele se infiltre na cidade e quando o Goyan sair da mansão da cidade, eles devem causar o caos e atrasarem os reforços, pois ele irá diretamente até o Goyan e depois ele vai matá-lo com as suas próprias mãos. E Wang pergunta se ele realmente pretende enfrentar o Goyan sozinho. E nosso garoto fala que é isso mesmo, ele já decidiu e ele nem deve pensar em ir com ele, enquanto pensa que ninguém pode competir com ele nessa missão suicida. Só que para sua surpresa, o Wang fala que assassinar o Goyan é a parte mais perigosa desse plano, e ele não imaginou que ele se oferecia para assumir, abrindo caminho para eles, os mais jovens, enquanto ele pensa que a sua admiração por ele é como ondas intermináveis. E o nosso garoto só manda ele parar, chamando ele de jovem Wang, e fala que ele só não quer que eles roubem o seu destaque, e ele não é tão grandioso assim. E para ser honesto, ele, o Kiao Sheng, em toda a sua vida, sempre gostou de se exibir, e ele não deve roubar a sua chance de brilhar. E além disso, quando saquear a mansão Gou, se eles pegarem os manuais secretos, eles devem entregar para ele, pois isso será de grande ajuda. E o Wang lá atrás pensa que com certeza, ele e seus filhos são muito imprudentes, e ele quer arriscar sua vida por coisas assim. Só que o Kiao Sheng diz que ele vai voltar ao assunto principal, e pergunta se ele disse que encontrou o seu filho perto do rio, mas ele deve ter caído de um poço dentro da mansão. E com base nisso, ele deduz que deve haver uma passagem secreta por um rio subterrâneo que leva ao poço do senhor da cidade, levando diretamente às montanhas de fora da cidade. E amanhã, eles seguirão por essa passagem secreta, e ele garante que ninguém os perceberá. E esse Wang e os outros veem que então, realmente existe uma passagem secreta, e se ele ordena que seus irmãos bandidos se infiltrem na mansão do senhor da cidade, e eles se juntarão ao senhor Kiao para matar o traidor Gou, e eles devem avançar com tudo. E assim no meio das montanhas, o nosso garoto tá lá solitário, enquanto pensa que calculando o tempo, o Wang e os outros já devem ter encontrado a passagem secreta, e então ele também deve começar a agir. E a essa altura, se ele cair dali, certamente será uma morte definitiva. E simplesmente ele pula de cabeça, falando para o sistema que dessa vez, ele deve revivê-lo no ponto de ressurreição definido anteriormente. E agora a cena corta para o distrito externo, com o nosso garoto voltando para sua mansão, enquanto pensa que essa função é muito útil, e ele ressuscitou diretamente dentro da cidade, e foi em direção às suas armas, enquanto pensa no Gohan, falando que aí vai ele. E algumas horas depois, o Gohan e seus soldados vão caminhando pela cidade, enquanto vão levando um caixão, e as pessoas dizem que o senhor da cidade faria um funeral para o jovem mestre Gou, mas eles não sabem por que ninguém está usando roupas de luto ou faixas brancas. E até a cidade Yan, com toda a agitação diária, se perguntam quando isso vai acabar. E seu governador diz para eles abrirem o caixão e levantarem o corpo. E assim que eles abrem, aparece o corpo do nosso garoto. E eles começam a mostrar o corpo do herói da cidade, o Kiao Lin. E eles perguntam quem é essa pessoa, mas ele parece familiar e parece aquele homem justo que bateu no jovem mestre Gou antes. E eles percebem que é ele mesmo. E o pessoal da cidade pensa que isso não é um funeral, mas um desfile público de humilhação. E eles realmente usaram métodos cruéis. E o governador está usando isso para intimidar os outros. E no futuro eles temem que mesmo que apareçam outros heróis, eles não ousarão agir contra ele imprudentemente. E um dos caras pergunta como assim homem justo? E desde quando alguém com o sobrenome Kiao é um homem justo? E invadir a mansão do sul da cidade e cometer assassinato, de acordo com as leis da Grande Yan, é um crime capital, punível de decapitação. E os cidadãos lá atrás falam que invadir casas civis, agir sem escrúpulos. E o jovem mestre Gou fazia isso dia após dia, e nunca disseram nada. E ele vivia violando essas leis todo santo dia, mas ninguém falava nada. E esse nobre diz que eles são um bando de mendigos fedorentos, que se atreve a falar sobre leis, e insultando o sul da cidade. E seus guardas devem bater neles, e expulsar esses mendigos, e fechar a cidade inteira, por vingança pessoal, fazendo o preço dos alimentos dispararem. E esses nobres dizem que morrer de fome é o que eles merecem, e se os preços dos alimentos sobem, eles vão ganhar mais dinheiro. E os bordéis de Chunxiang, no distrito interno, ainda precisam de servos para carregar incrementos. E eles perguntam por que eles não tentam, e os nobres continuam rindo, falando que logo eles irão morrer, e reencarnar como um cachorro seria melhor do que agora. Mas para a surpresa dele, alguém rapidamente o ataca, fazendo ele ficar careca. E rapidamente o nosso garoto derrota vários guardas, enquanto o nobre sozinho vai sendo espancado pelos cidadãos, com eles falando que ele é um comerciante desprezível, e chegou o seu dia, enquanto ele implora por socorro. E esse um dos guardas vai até o Goyan e fala que parece que há pessoas que estão causando um tumulto nas ruas, e o governador só manda ele não se preocupar com isso. E esse é um bando de plebeus problemáticos. E amanhã, eles devem prender alguns deles e matá-los para servirem de exemplo. Só que no meio da multidão, uma lança é lançada na sua direção, o que surpreende muito o Goyan, que não reage rápido, e é acertado bem no ombro. E depois que ele cai do cavalo, os guardas vão proteger o senhor da cidade, falando que tem um assassino, e eles devem proteger o seu senhor. E o Gohan pensa que foi por pouco, e se ele tivesse desviado um pouco mais devagar, essa lança teria atravessado a sua cabeça. Só que para a surpresa de todos, alguém para na sua frente, encarando o Goyan, e fala que ele matou a sua família, e ainda exibiu a cabeça dele ao público. E esse ódio profundo, como um mar de
sangue, a sua família Kiao certamente retribuirá 1000 vezes mais. E o Gou, muito chocado, se pergunta se ele é o Kiao Lin, mas fala que não, isso é impossível. Só que o Kiao Sheng fala que é errado. Ele é o pai dele, o Kiao Sheng. Enquanto o Gou pensa que esse membro da família Kiao realmente tinha cúmplices, e ele se pergunta quantos membros realmente existem, mas ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre eles. E ele está achando que a associação Wuji enganou ele de propósito. E assim ele ordena que os guardas parem esse lunático agora. Só que rapidamente o nosso garoto usa suas habilidades e manda que todos venham e não ousarem se conter, pois nesse dia ele vai matar todos eles. E assim o Kiao Shen entra em confronto com os soldados, derrotando já o primeiro, mas o tripla suas costas, mandando que ele morra. Mas ele é bem rápido e consegue contra-atacar, enquanto lá do outro lado, o capitão manda que os soldados atirem as flechas. Só que o nosso garoto, que é um monstro, reflete elas bem rápido, e dessa maneira os soldados colocam os escudos à frente, ativando a formação. Mas o nosso garoto, que tá bem forte, joga sua lança na direção deles, com uma rajada imensa de poder. E os soldados, com muito medo, se perguntam que tipo de monstro é esse. E ele destruiu a formação do exército sozinho, e eles estão entrando em pânico. E esse um guarda do governador manda que eles não recuem e aguentem firme, pois precisam proteger o governador. E o Gou pensa com a droga. Os membros da família Kiao não temem a morte, e ele acabou se envolvendo com essa matilha de cães raivosos. E além disso, esse Kiao Shen e aquele Kiao Lin são parecidos demais. E embora sejam pai e filho, os seus movimentos e expressões são praticamente idênticos. E é como se ele tivesse sido feito no mesmo molde. E esse nosso herói bem animado chama o Goyan de velho e ladrão, falando que ele não vai escapar. Enquanto aquele soldado avança, falando que vai segurá-lo. Só que rapidamente o seu golpe é defendido, trazendo mais confiança ao nosso garoto. E ele bem animado diz que está vingando seu filho, e pergunta por que ele está se metendo. E o guarda só manda ele calar a boca, falando que o seu filho matou o filho do senhor da cidade, e ele mereceu morrer. E o Kiao Shen fala que aquele pirralho bastardo oprimiu o povo e era fora da lei. E seu filho fez um grande favor, eliminando o mal para o povo. Mas é como esperado de um cão criado pela família Gou. E a ração que ele come deve ser 100 vezes melhor do que a comida do povo. E o soldado, com muita raiva, manda ele calar a boca e parar de falar besteiras. Só que o nosso garoto diz que ele revela uma brecha assim que ele se agita, e já recebe um golpe de lança bem no seu peito. Mas ele segura a arma, falando que mesmo que ele morra, ele jamais permitirá que ele avance mais um passo. E o Kiao Shen animado fala que ele é um bom cão, mas uma pena que ele seguiu a pessoa errada. E os soldados se perguntam se o Zou não era um artista marcial de 7º ranking, e mesmo assim ele não durou nem 10 golpes. Mas o outro manda ele ficar calmo, pois o senhor da cidade ainda não fez o seu movimento. E esse o velho Gou lá atrás fala que o Zou fez um bom trabalho, e ele avança com a sua espada, passando pelo Zou e acertando o nosso garoto. E assim que ele é acertado, ele pensa que é uma maldição. Ele acabou sendo enganado, e dessa vez ele venceu. Mas da próxima, ele definitivamente acabará com ele. E esse Gou é muito feliz. Fala que então, essas são as consequências de se opor ao senhor da cidade. E daí que a família Kiao tem muita gente. Se cada um deles vier, ele vai matar todos. E ninguém pode abalar a sua posição, e ninguém jamais fará isso. E em outro lugar, o nosso garoto quer ver o quão alto faz sua avaliação de morte dessa vez. E ele recebeu vários pontos, também como o desbloqueio de algumas funções. E se o nosso é bem nervoso, lê que a ressurreição deduzirá o tempo de vida. E então o período de proteção de novato e todas as suas dívidas foram reduzidas de uma só vez. E se ele soubesse disso antes, ele teria praticado o punho da longevidade. E a irmã Shui diz que após atingir o grande sucesso do punho da longevidade, pode se trancar o Ki e o sangue no estado de pico do corpo para prolongar a sua vida. E se ele tivesse colocado todos os pontos no punho da longevidade, ele já teria alcançado a perfeição agora. E ele já seria um meio imortal. Mas ele fala que felizmente a recompensa da avaliação de rank A foi muito generosa. Caso contrário, ele teria perdido muito. Mas agora não é hora de se preocupar. E o Wang Song-hee está esperando por ele. E a questão de deduzir a vida, ele vai investigar depois que cuidar daquele velho Gou. E agora a cena volta para o governador, com um dos soldados falando para ele que aconteceu algo na mansão do senhor da cidade. E um grupo de pessoas, vindo da onde ele não sabe, invadiu vários cantos da mansão. E eles aproveitaram a fraqueza da guarnição da mansão e mataram todos os guardas e ocuparam a mansão do senhor da cidade, deixando o velho extremamente puto. E assim o velho Gou manda que eles voltem rápido e vão direto para a mansão. Mas quando eles estão voltando, os cidadãos se armam e impedem todos, falando que não deixarão eles voltarem. E eles irão vingar o justo Kiao e matar o Goyan. E esse velho governador fala que eles são um bando de plebeus insignificantes, e os seus soldados devem matar todos eles e não deixar nenhum deles vivos. E quando as flechas são lançadas bem nas costas de todos, o nosso garoto aparece, defendendo os cidadãos. Enquanto o velho se pergunta se esse é realmente o Kiao Shen, ele acabou de matá-lo e isso não pode ser possível. E o nosso garoto avança com toda a força, falando que o Goyan deve pagar com a sua vida. E os cidadãos atrás falam que irão seguir o justo Kiao e avançarem para matar o senhor da cidade de Yan. E assim os soldados falam que a situação é desfavorável, e eles se perguntam o que eles devem fazer. Só que seu amigo atrás já fugiu de medo, e simplesmente os soldados largam suas armas e começam a correr dali, falando que o senhor da cidade é um merda, e todos eles se demitem. Mas o Gohan manda eles não correrem e voltarem agora, e quem desobedecer será executado. Mas eles não ligam pra nada e só saem correndo, enquanto um rastro de poder vai em direção ao velho Gou, mas ele defende de última hora. E o nosso garoto diz que a situação de hoje é culpa sua, e ele deve morrer. Mas o Gou consegue bloquear e também atacá-lo, e fala que quem vai morrer é ele. E o nosso garoto percebe que a hora da sua espada é bem afiada, e esse cara está feliz
ferido, mas ainda assim é muito forte. E esse Goyan diz que é tudo culpa sua, e todos os seus anos de trabalho foram arruinados por ele. E ele quer que ele morra, e toda a sua família Kiao irão perecer. E ele começa a acertá-lo em várias partes do seu corpo, enquanto o nosso garoto cai. E seu velho ativa seu poder e fala que acabou, e manda que ele morra. Só que para sua surpresa, o nosso garoto com seu resto de força consegue segurar a sua espada, enquanto ele começa a carregar um poder imenso. E o velho treme de medo, percebendo que vai parar sua espada com suas próprias mãos. E ele se pergunta como ele descobriu o seu estilo de luta. E isso é impossível, e não foram nem 10 movimentos, e ele não poderia fazer isso. Só que o nosso herói confiante fala que se fosse a sua primeira luta, ele jamais teria descoberto. Mas essa é a terceira vez que os dois lutam. E assim o velho se pergunta como assim terceira vez. Mas ele arregala os olhos e pergunta se ele é realmente o Kiao Lin. Mas antes de completar a frase, o nosso herói crava sua lança bem no peito do velho, fazendo ele espirrar sangue. E assim ele fala que é uma maldição. Ele, o digno senhor da cidade, sendo enganado por um macaco. E esse Kiao Shen, na verdade é ele, o Kiao Lin. Enquanto o nosso garoto sorri confiante pra ele, pois finalmente passou a faca no senhor da cidade. E assim ele fala pra todos que o Gohan está morto. E o assassino é o Kiao Shen da família Kiao. E todos os cidadãos comemoram junto com ele, chamando ele de grande herói Kiao. E o nosso herói fica bem animado, mas depois pensa que é uma droga, e simplesmente cai no chão desmaiado. Enquanto pensa que é bom, morreu logo depois da sua exibição. E dessa vez, ele pode conseguir uma avaliação de morte rank A. Só que para sua surpresa, quem chega para salvá-lo é o Wang Song, já agarrando ele e pedindo que ele fique tranquilo, pois dessa vez ele terá certeza de salvá-lo. Enquanto o nosso herói pensa que esse Wang Song He é muito, mas muito cruel. E depois de ser salvo por ele, o nosso garoto fica bem puto. E o Wang fala que o Tio Kiao finalmente melhorou, e seus músculos estão melhores, e duros como pedra, e parece que seu corpo se recuperou bem. E ele, bem nervoso, fala que seus meridianos estão quase completamente destruídos, e a sua energia interna está praticamente desaparecendo, e ele receia que demore muito para ele se recuperar, e seja na medicina ou nas artes marciais. A cidade de Jian é bastante atrasada, e levará um tempo para encontrar uma solução, mas ele pede que ele não se preocupe, pois ele fará tudo o que ele puder para curá-lo. Enquanto nosso herói pensa que ele não precisa fazer isso, e contanto que ele não o salve, ele ficará com certeza muito bem, mas ele percebe que não pode vencê-lo, então ele só vai ter que evitá-lo. E assim ele fala que vai sair para tomar um ar. Só que o Wang pergunta para o Tio Kiao se ele vai encontrar aquele corpo. E o nosso herói pergunta como assim que corpo e do que ele tá falando. Enquanto pensa que ele esqueceu que o seu corpo ainda está na rua. E assim o Wang diz que é o corpo daquele duplo. E o Tio Kiao foi muito meticuloso e até arranjou alguém para se passar por ele, para enganar o Goyan. E o nosso herói fala que certo. E pergunta onde está aquele corpo. E o Wang pede para que ele não se preocupe, pois eles já demonstraram um grande enterro àquele herói que se sacrificou. E seu túmulo está coberto. E de agora em diante, em todo o festival de Kiming, ele terá bastante papel de incenso. E o nosso herói só diz que foi muito gentil da sua parte. E dele pergunta sobre as outras fortalezas da sociedade Uji, perto da cidade de Yan. E Yang fala que até onde ele sabe, não sobrou nenhuma, mas eles têm uma presença na província de Weiyang. E o nosso herói pergunta como assim Weiyang? E se ela não fica para o norte? E Yang fala que sim, exatamente isso. Enquanto o nosso herói pensa que não é de se admirar, que desde quando ele começou a praticar a técnica do rinoceronte espiritual do santo marcial, ele sente algo puxando para o norte. E agora que ele pensa nisso, deve ser Yang, e a família Kiao deve estar lá. E o nosso herói fala que certo, ele vai para a prefeitura de Weiyang e vai deixar ele cuidar da cidade de Yan. Só que o Yang pergunta se ele realmente vai agora, e os danos no seu corpo ainda não se curaram. E ele pergunta por que ele não espera um pouco mais. Só que o Kiao diz que ficar ali não vai ajudá-lo a se curar de forma alguma, e talvez ele encontre um jeito em Weiyang. E o garoto fala que isso é verdade, enquanto o nosso herói pensa que é principalmente para se livrar dele, porque ele é uma praga. E isso ele pede que ele espere um minuto. E o Wang diz que ele pode escrever para ele uma carta de recomendação. E ele tem um velho amigo chamado Shen Qinghe. Ele é um funcionário público da prefeitura de Weiyang e conseguir um emprego para ele não deve ser o problema. Só que o nosso garoto, bem surpreso, pergunta se ele não é um bandido, e porque ele tem um velho amigo que é um oficial, e talvez ele esteja envolvido no submundo com o governo. Só que o Wang diz que ele é um antigo colega, e é melhor nem mencionar. E o nosso herói pensa que assim como ele, um médico que não pode ser oficial não é um bom bandido. E esse ele manda colocar o nome Kiao Mu na carta, pois ele, Kiao Shin, acabou de matar o Goyan, e ele não quer chamar muita atenção. E o Wang fala que tá certo, e ele entrega a carta, e fala que deseja a ele uma boa viagem. E o nosso herói fala que ele não é mau, e ele não pode deixar ele ir sem uma recompensa. E ele chama ele para dividir os despojos. E assim que eles abrem a porta, tem muita riqueza aos seus olhos. E o Wang fala que aquele velho Goyan realmente extorquiu muito o povo, e ele é pior que uma fera. Só que o nosso herói começa a se banhar nas moedas, e fala que eles estão ricos, e tiraram a sorte grande. E ele manda o Wang levar todo esse dinheiro com ele. E o Wang, muito nervoso, pergunta como assim. E o nosso herói diz que muitas pessoas famintas lá fora, e ele deve usar o dinheiro para comprar grãos em outro lugar e distribuir para as pessoas. E a cidade de Yan não tem um lorde agora, mas não vai demorar muito para que alguém seja enviado para ela. E em vez de outro Goyan, ele pergunta por que ele não assume a cidade de Yan. E ele deve usar essa cidade como a sua base e descobrir o seu grande plano, o que surpreende muito o Wang. E ele fala que o Tio Kiao é realmente justo, considerando o dinheiro como lixo. E a sua admiração por ele aumentou mais ainda. Só que o nosso herói manda ele esperar, falando que ele não veio ali à toa. E esse é o manual divino de artes marciais, que é seu agora. Enquanto Wang diz que ele realmente tem boa visão, e essa técnica Wuji de Yang puro é um método de cultivação de alto nível. E o nosso herói pergunta se é sério, e ele quer ver. Só que o Wang diz que o Tio Kiao já é casado e tem filhos, e esse livro parece não ter nenhuma conexão com ele. Só que o nosso garoto pergunta por que não. O seu corpo ainda é de uma criança de 15 anos, até pouco tempo atrás. E praticar essa técnica significa que ele não consegue liberar nenhum Yang primordial. E como um homem de sangue quente pode suportar algo assim?
Só que o Wang lá atrás vai pegando algo da sua roupa e fala que ele pode tentar essa transformação de carne e osso. E a nossa hora pergunta o que é, e ele explica que é uma arte marcial moderna, criada por um santo marcial. E esse livro tem vários estágios, do iniciante ao avançado, e é uma combinação de técnicas de maquiagem, técnicas de disfarce e encolhimento ósseo. E se alguém dominar essa habilidade, pode controlar com precisão a carne e sangue modificando do jeito que ele quiser. Só que o Wang diz que o conteúdo é muito profundo e levará um tempo para aprendê-lo, e será bem trabalhoso. E ele pergunta por que ele não espera se recuperar, para que eles possam cultivar e estudar juntos. E depois ele pode ir para a prefeitura de Yang. E o nosso garoto pensa que ele tá tentando enrolar ele de novo, para que ele fique mais tempo. Mas ele só pega a técnica e começa a correr, falando que ele, que é o Shen, retribuirá a gentileza do Sr. Wang em um futuro breve. E eles se encontrarão novamente algum dia. E esse é o nosso garoto vai correndo em direção a uma casa. E assim que ele abre a porta, ele chama pela irmã Xue, mas ele percebe ela vazia e se pergunta se ela já foi embora. Só que nas suas costas, uma mão aparece. E ela pergunta se os 7 dias não acabaram e pra onde ela iria. E o nosso herói sorri, falando que hoje é o 7º dia. E ele já deu um jeito naquele canalha do Go Yan. E os dois perguntam ao mesmo tempo o porquê eles estão usando bagagem e se eles irão sair. E depois que eles repetem a mesma frase dos dois, eles ficam envergonhados. E o nosso herói fala pra irmã Xue que eles estão indo para a cidade de Heiyang para procurar o santo marcial e a segunda metade do punho da longevidade. E então talvez eles tenham que se separar por um tempo. Só que a Xue diz que realmente é uma coincidência e ela também vai pra lá. E a nossa herói pergunta se é sério e se realmente é uma coincidência. E se talvez ela não suporte se separar dele. E é como esperado. Mas ela pergunta pra ele quem tá seguindo ele. E a província de Heiyang sempre teve muitos imortais, tornando o lugar perfeito para começar a cultivar o tal. E a nossa herói pergunta se é sério, mas ela fala que ele acredite ou não. Ela vai embora primeiro. E assim que ele chega na província de Heiyang, o nosso herói se apresenta à residência de Shen Qinghe e fala que ele é o Qiaomu e está ali por recomendação do Sr. Wang para conhecer o investigador Shen. E o Shen pergunta se ele realmente o recomendou. E ele diz que estava gravemente ferido, mas parece que ele está perfeitamente bem. E o nosso herói fica bem nervoso, pensando que ele morreu antes de vir para lá. E ele também começou a técnica Uji Wang puro e também a transformação de carne e osso. E o Shen pergunta se é a propósito onde o Sr. Wang está trabalhando. E o nosso herói só diz que ele vive recluso nas montanhas, aparecendo e desaparecendo de forma imprevisível. E ele só conheceu por acaso. E o Shen fala que ele o recomendou depois de um encontro casual. Mas ele deve esquecer. Se ele não quer revelar, ele não vai forçá-lo. Mas ele fala que não é uma pena ver a letra dele o traz lembranças. E naquela época, elas eram receitas pelas quais ele escrevia pessoalmente. E ele teme que se não fosse ele não estaria vivo hoje. Então ele pede que ele não se preocupe. Ele naturalmente confia na pessoa que ele recomenda. Mas no entanto, ele só tem vagas para escritório e guarda. E ele pergunta qual ele quer. E o nosso herói pensa que trabalho investigativo é relativamente gratuito. E também dará oportunidades para ele de circular pela cidade e investigar, buscando pistas sobre a sociedade Woody. Então ele fala para o investigador que ele será um policial, pensando que isso vai ser bem legal. E esse nosso garoto se apresenta, falando que ele é o Qiaomu, o novo policial. E os dois policiais conversam que o Sr. Shen nunca fez favoritismo antes, e como ele pode torná-lo um policial assim. E o outro pergunta quem é esse cara e de onde ele veio. Só que nesse momento alguém aparece, mandando eles ficarem em silêncio. E essa é a Shen Ying Xue, a chefe de polícia, falando que eles são colegas agora. E já que o novato se apresentou, eles devem começar o trabalho. E eles irão falar sobre o caso de agora, já que todos estão ali. E ela fala que eles devem ter ouvido sobre isso, na capital da província de Heiyang, o caso do monstro Wang Shan, deixando todos com muito medo. Enquanto o nosso garoto se pergunta quem é esse Wang Shan, e a garota começa a explicar, falando que tem um monstro correndo desenfreado pela cidade e tirando várias vidas. E dizem que o nome do monstro é o Wang Shan, uma espécie especial de monstro que se alimenta da energia dos mortos. E ele tira uma vida a cada vez que aparece. E ela fala pra todos que esse monstro é muito poderoso e muitos artistas marciais tentaram capturá-lo, mas muitos deles são de classe 5 e 6, só que nenhum sobreviveu. Enquanto a nossa história fica bem animado, pensando que esse sim é um monstro que vale a pena morrer. Mas a garota fala que, no entanto, eles têm que trabalhar juntos com a facção Shutian. E o nosso herói lembra que nem muito tempo depois que a família Qiao foi exterminada, o templo taoísta chamado Shutian foi construído nas terras da família Qiao, e agora também é conhecido como facção Shutian. E isso é realmente uma coincidência. E essa facção Shutian deve ter algo a ver com a facção de artes marciais, já que tomou as terras de Qiao com facilidade. E talvez lá ele possa descobrir a segunda parte do punho da imortalidade. E se ele tiver sorte, ele pode encontrar outras técnicas de cultivo. Mas bem do seu lado, seus novos amigos falam que outra vez não. E porque eles estão atribuídos a tarefas como essas. E isso é um trabalho ingrato. E nem sequer eles terão um bônus. E o nosso garoto vai até um deles e pergunta por que todo mundo tá reagindo assim. E o carinha diz que eles são apenas policiais comuns. E o que eles podem fazer com o sobrenatural. E ele fala que a chefe é a mais forte de todos eles. Mas ela mal chegou à 7ª série. E nosso herói fala que então, esse trabalho foi imposto a eles, sem nenhuma consideração pelo seu bem-estar. E o outro policial fala que sim. Mas o que eles podem fazer? A corte imperial ouve os mortais pra todo. E eles sempre levam a pior. Só que nesse momento, alguém aparece, falando que eles não precisam se preocupar, pois ela chegou no momento certo. E eles devem estar discutindo sobre o caso do monstro Wanshang. O que surpreende a todos com a garota voando. E eles percebem que essa é a fada lunar da facção Shutian. E assim que ela desce, ela fala que eles não precisam lutar contra os monstros sozinho. E eles só precisam rastreá-lo e informá-la imediatamente, quando o encontrarem. E seus serviços serão apreciados. E depois que ela fala isso, todos ficam bem animados, percebendo que ela é muito bonita. E realmente se preocupa com eles, pessoas comuns. E ela deve ficar tranquila, pois eles farão todo o trabalho. E a policial diz que essas pessoas realmente estão entusiasmadas só para trabalharem com a sua deusa. Só que por outro lado, o nosso herói fica bem sério, pensando que tal tarefa não seria nada para o imortal. Mas eles perguntam por que ela não faz isso. E eles perguntam se talvez eles estão tentando mexer com a corte imperial de alguma forma. E assim a garota diz que o monstro se alimenta de energia dos mortos e frequentará lugares que as pessoas estão prestes a morrer, como hospitais ou prisões. E
se eles não conseguirem encontrar o seu rastro perto desses lugares, eles também podem tentar usar um grupo de pessoas moribundas como Isca para atraí-lo. E um dos policiais diz que não sabe como usar pessoas como Isca, e o outro pergunta se isso não é um pouco demais. Mas a garota diz que eles morreram de qualquer maneira, e por que não fazer o melhor uso deles antes que isso aconteça? E a policial pergunta o que a fada planeja fazer depois de capturarem o monstro, e ela fala que isso é benevolente, e ela vai levá-lo de volta para sua facção, para outros tipos de punição, e como um ser culpado, ele servirá para eles pelo resto de suas vidas, para pagar pelos seus crimes. E a policial diz que benevolente é o caramba, e ele assassinou inúmeras pessoas, e ela ainda quer que ele viva entre os imortais, e isso é tolice. E ela pergunta onde está a justiça, e se você comete assassinato, terá que pagar com a sua vida, e essa é a lei. Mas a garota diz que essa lei só se aplica a pessoas comuns, e não para os imortais, e portanto, monstros e demônios também estão sobre a sua jurisdição. Só que para surpresa de todos, o nosso garoto levanta a mão e pede licença à senhora fada, e pergunta o que eles farão se matarem acidentalmente ao tentar rastreá-lo. E a polícia encara ele sem falar nada, e assim a garota diz que acabou de dizer que era perigoso, e assim que o ver, ele deve avisá-la. Só que o nosso garoto dá um passo à frente, e pergunta então se eles estiverem sendo caçados, e não vai tempo para reportar, se eles não terão permissão para revidar, e se por algum milagre eles conseguirem matá-lo, ele pergunta se eles não receberiam alguma recompensa da facção imortal, e ele pergunta que então a viagem à sede da facção, e ela dá um sorrisinho, falando que as terras imortais não são para mortais pisarem, e o nosso herói pensa que ele é muito arrogante, e ela acha que tem que encontrar outras maneiras de investigar a facção Shutian, e assim ela diz que eles devem encerrar o dia agora, e ela gostaria de receber notícias do monstro dentro de 3 dias, e ele estará esperando, e depois que ela vai embora, os policiais vão ter a sua chefe, perguntando o que eles devem fazer, e se eles realmente têm que encontrar pessoas morrendo, e a chefe diz que o governador da dinastia Danyan não recebe ordem dos imortais, e eles continuarão a busca dentro da cidade, e não deixarão pedra sobre pedra, e se encontrarem alguma coisa, devem informá-la imediatamente, e ela cuida do resto, e eles falam que sim. Só que enquanto o nosso herói vai indo embora, ela pede que ele espere, e ela fala que o Sr. Shen sempre foi justo, e se ele o recrutou, isso significa que ele realmente tem algumas habilidades, e ele pergunta por quê ele apenas a provocou naquele momento, ou se ele realmente tem alguma ideia sobre matar aquele monstro, e o nosso herói só diz que ele está superestimando ele, e ele só tá fazendo uma pergunta objetiva, e ela pergunta se realmente é isso, enquanto o nosso herói fala que é claro, e ela fala que então tudo bem, e ele pode ir nas suas buscas, e ele fala que sim, mas pensa que esse monstro, que se alimenta de energia dos mortos, porque ele não pode tentar matar ele mesmo. E agora, ao oeste do restaurante mortal, tem um homem observando todos, e alguém bate na porta logo atrás, e ele pede que ele entre, e um garoto diz para Vossa Majestade que eles têm informações de Wang Sang-he, e esse é o guarda-peixe voador, o Shu Xing, e ele pede que ele fale, e o Shu Xing diz que o espião que eles têm ao lado de Shen King-he relatou que alguém chamado Kiao Mu entrou no governo da prefeitura e se tornou um policial, e na carta de recomendação, o Wang Song-he não mencionou suas circunstâncias, e talvez Shen King-he também não saiba de nada, mas ele fala para Vossa Majestade que houve rumores que o Wang Sang-he se voltou para o caminho dos imortais, e a Sua Majestade fala que é bobagem, e ele odeia imortais com cada fibra do seu ser, e porque ele teria que aprender com eles, mas os humanos estão fadados a mudar, e ele ficou quieto por décadas, e agora de repente, ele recomenda uma pessoa, e esse alguém também tem que ser de grande importância, e ele manda ele fazer o arranjo, pois ele gostaria de encontrar com esse Kiao Mu. E agora no pico King Lan, o templo taoísta, tem uma mulher sentada em frente a Reman Shui, falando que ela ainda era uma criança quando ela viu pela última vez. E uma década passou em um instante, e ela viu ali afinal, e portanto esse destino pertence a ela. E a Shui a chama de Anciã Ling Ling. E a anciã diz que ela sabe o que aconteceu com a família Kiao, e o caminho dos imortais, o caminho das artes marciais. Não há nada inerentemente errado com eles, e ela nasceu com senso espiritual excepcional. E se existem melhores maneiras de cultivar, por que não usá-las? E já que ela se recusa a se juntar a qualquer facção, não fará diferença se ela ficar com ela ali. E a Shui fala que sim para a anciã, enquanto se pergunta o que Kiao Mu está fazendo agora. E o nosso garoto simplesmente está dentro de uma prisão, enquanto o guarda fala que ele deve se comportar enquanto ele estiver ali, e qualquer truque em nem 10 vidas será o suficiente para ele. E o nosso herói manda ele não se preocupar, pois ele não planeja sair de qualquer forma, pensando que essa é uma ótima oportunidade de morrer grandemente. E esse cena corta para dentro da casa de chá do pavilhão de Jade, com o velho falando que o herói Kiao Shen gritou que ele era um guerreiro e não há outro caminho a não ser seguir em frente. E depois disso, ele matou o senhor da cidade com um golpe da sua lança, sem nem olhar para trás. E o nosso herói sentado ali se pergunta qual é a graça de falar isso o tempo todo, e tem monstros na cidade, e porque eles estão ali contando histórias. Mas ele pensa que ele queria aprender mais sobre essa cidade e descobrir onde o monstro aparece em seguida, para que ele possa morrer feliz. Mas em vez disso ele passou meia hora ouvindo seus próprios contos, e foi uma perda de tempo. Só que nesse instante, um homem se aproxima, falando que como policial da capital da província de Heiyang, ele está ali ouvindo histórias em plena luz do dia, ao invés de trabalhar. E ele pergunta se talvez ele não esteja negligenciando seus deveres. E o nosso herói pergunta se ele realmente está tentando ensinar como ele faz o seu trabalho. E o outro fala que de jeito nenhum, ele só estava brincando. Enquanto o nosso herói pergunta quem é esse figurante. E ele pode dizer que ele é um grande cara só pelo seu comportamento confiante. E o cara atrás dele não se moveu um centímetro, mas a sua aura é opressiva. E definitivamente é um mestre em artes marciais também. E se o nosso herói pergunta como ele sabe que ele ainda não está no caso.
isso? E se ele gosta tanto de se importar com a vida dos outros, por que ele não vai dizer ao imperador para fazer isso também? Já que ele guarda atrás, fala que ele é um insolente. Só que o homem fala para seu amigo que ele tem um jeito incrível com as palavras. E ele está muito curioso sobre a sua opinião, e ele pergunta sobre o tal imperador, e que tipo de pessoa ele acha que ele é. E o nosso herói pensa que ele com certeza é do tipo que é melhor morrer. E ele ainda não teve a chance de executar o seu plano de assassinar o imperador de Danyan. E foi dito que o imperador passaria pela cidade de Yan, mas ele não viu ninguém. E ele matou Gou Yan e nem recebeu um cartaz de procurado. E ele esperava que o tribunal o executasse. E ele pensa que essas pessoas podem muito bem serem funcionários locais. E se ele xingasse o imperador na frente deles, ele seria executado como resultado. E essa morte poderia abalar o mundo. E a classificação seria fora de série. E se ele fala bem animado sobre o atual imperador. E agora sim, esse é um governante para as eras. E todo mundo começa a escutar as suas falas e presta atenção nele. E aquele cara pergunta se é mesmo. E se ele não está superestimando ele. Só que o nosso herói fala que de jeito nenhum. Ele deve ver pelo seu título, Yong-He, que significa paz eterna. E o imperador nem sequer lutou diante dos imortais. E agora não faz nada, além de lamber as suas botas. E agora não haverá mais lutas. E se isso não é paz eterna, o que mais seria? E aquele guarda fica muito puto, se perguntando como é que ele ousa falar isso sobre sua majestade. Mas esse cara misterioso continua falando que os imortais são muito poderosos. E nem mesmo o lendário artista marcial teve chance. E um exército de 100 mil foi completamente aniquilado. E talvez o imperador estivesse olhando para o panorama geral e tivesse que fazer concessões. E o nosso herói pergunta se ele quer dizer que o imperador pode estar apenas planejando grandes movimentos no futuro. E ele fala que você é atacado se não for bom o suficiente. E compromissos são inevitáveis se você não tem outras opções. Mas há uma enorme diferença entre recuar para recuperar forças e ceder a qualquer exigência. E ele fala que metade da cidade de Yan era inabitável e as pessoas não tinham escolha a não se roubar para sobreviver. E o Lorde não sabia e não fez nada. E a corte imperial não é muito melhor. E o imperador afirma governar pelo mandato do céu. E a implicação é que as pessoas não são diferentes de gado. E elas podem ser sacrificadas sempre que os imortais quiserem. E os civis estão sofrendo. E a corte imperial não tem nada a oferecer. E quem sabe quantas cidades existem assim como Yan. E é como esperado do Filho do Céu, que afirma estar acima de todos os homens, deixando sua majestade sem palavras. E o guarda bem puto fala que isso é completamente absurdo. Só que o nosso herói grita com ele, perguntando por que ele está tão nervoso. E todo mundo sabe que o imperador faz tudo o que os imortais dizem. E ele até estabeleceu residência para os imortais em todas as grandes cidades. E o favoritismo não poderia ser mais óbvio. E eles continuam discutindo, enquanto as pessoas lá atrás se perguntam onde surgiu alguém com tanta coragem para insultar publicamente sua majestade dessa forma. E o imperador pensa que ele está tornando isso tudo muito óbvio. E ele percebeu quem ele é. E eles perguntam se ele está fazendo isso de propósito. E talvez seja assim que o antigo ministro da justiça, o Wang Sang-He, também se sinta. E o Wang Sang-He estava disposto a pagar com a vida e a morte, apenas para o falecido imperador entendesse que ele absolutamente não poderia ceder aos imortais. E agora, o mundo é exatamente como ele previu. E ele recomendou essa pessoa. E aquele guarda com muita raiva fala que de acordo com a lei de Yan, aqueles que ridicularizarem sua comitiva em público seriam presos e decapitados no outono. E o imperador vai pensando que deixando isso de lado, esse homem é extremamente bom em irritar os outros. E até o Xuxing, que é normalmente muito calmo, perdeu completamente o controle. E o nosso herói confiante fala que mantém o que ele disse e somente aceitará qualquer punição. Enquanto o imperador se pergunta do porquê ele está tão ansioso para morrer. Só que o imperador dá um passo à frente e manda deixar pra lá. E se vira falando que ele não entende nada do país e está apenas se exibindo para chamar a atenção. E ele já vai indo agora. E o nosso herói fica bem assustado com isso, se perguntando como é possível. E ele até lavou seu pescoço para qualquer ocasião, mas ele realmente quer deixá-lo ir. E eles vão indo embora. E o nosso garoto só pede pra eles não irem, pois ele poderia ter xingado ainda mais. Só que nesse momento, um guarda aparece, perguntando quem é que é o Mo. E o nosso garoto muito animado fala que é ele. E o guarda diz que alguém relatou que ele ousou insultar sua majestade em público. E o nosso herói pergunta se ele tá capturando ele. E ele não vai resistir. E agora dentro da prisão, ele fala que o outono está muito longe. Ele não pode desperdiçar dinheiro de impostos assim. Ele deve fazer isso agora. E ele não precisa esperar o momento ideal. E fazer isso, um grande acontecimento. E ele gosta de multidões. Enquanto dois guardas conversam, que ele realmente está cortejando a morte. Ou talvez ele saiba que alguém pode protegê-lo, para que ele não morra. E assim os guardas batem na cela, mandando ele se comportar. E todos ali estão no corredor da morte. E ele nem deve pensar em escapar. E o nosso herói se senta pensando que então isso realmente é um corredor da morte. E então essa é a prisão certa para se estar. E ele tem quase certeza que esse monstro gosta de energia dos mortos. E ele vai encarando a cela da frente, com alguém tossindo bastante. Mas esse homem encara uma sombra negra bem na sua frente, miando pra ele. E sem aquele gatinho vai se aproximando de um velho, miando pra ele de forma fofa. E o velho fala que então é só um gato. E ele o assustou. Ele pergunta por que ele viu ali. E ele vai até as grades e fala que esse é o corredor da morte. E é um lugar do submundo. E até os ratos são do inferno. E não é um lugar limpo. E ele deve encontrar o caminho de volta. Só que nesse momento, o velho simplesmente cai no chão, jogando o velho pra cima. E o nosso garoto toma um susto, perguntando se ele está bem. E o velho tossindo sangue fala que está bem sim, está ótimo na verdade. E fala que esse avô era o santo dos ladrões antigamente. E ele roubou os ricos pra ajudar os pobres. Um figurão em Django. E o nosso herói diz que ainda acha que ele tá gravemente ferido. E o velho fala que isso é um absurdo. E como digo no Santo dos Ladrões, é impossível ele se machucar com uma queda. E naquela época ele lutou sozinho contra um ser sobrenatural de uma família rica por centenas de rodadas. Enquanto o nosso herói pensa que esse senhor deve parar de se gabar, pois ele já está na porta da morte. E o velho simplesmente vai sangrando mais ainda, falando que ele roubou mercadorias de um comerciante, a Casa Azul, onde ele morava quando criança. Mas depois de falar, ele só cai no chão morto. E o nosso herói começa a gritar, falando que alguém morreu. Só que nesse instante o gato se aproxima do corpo do velho. E o nosso garoto vê aquilo, com aquele gatinho, sugando a energia do velho. E o nosso herói se pergunta o que tá acontecendo.
correndo, enquanto ele foi até o velho e percebeu que ele realmente está morto. E o policial Shen disse que a hora da morte dos humanos pode aumentar o poder de um demônio. E se ele não se engana, esse demônio impertinente é o que eles estão procurando, com um gato gigantesco encarando o nosso herói. E assim o Kelmo chama ele de seu amigo e manda ele vir pra cima. E se o velho encara e não entende por que ele tem tanta confiança e tanta aura de morte. E esse um gato vai pra cima dele, pronto para atacá-lo. E o Kelmo fala que é isso mesmo, eles irão lutar até a morte. Só que para a surpresa do nosso garoto, o gato simplesmente pula no seu braço e começa a fazer carinho nele, deixando o Kelmo muito surpreso, não entendendo nada. Enquanto o gato tenta ser muito amoroso com o nosso garoto. Só que o Kelmo manda ele sair do seu braço e ele é um demônio assassino. E porque ele está agindo de forma fofa e brincalhando dessa forma, e eles perguntam que expressão é essa e se ele realmente é um gato pervertido. Mas ele pensa que esse demônio devora a hora da morte. E ele está grudado nele, porque talvez ele esteja prestes a morrer. E nesse instante, dois guardas aparecem, perguntando onde está o prisioneiro e sobrenome Kiao, e que por favor, ele vem ali. E esse um dos guardas diz pra ele ficar tranquilo, e nenhum prisioneiro poderá escapar dessa prisão. E o guarda fala que esse é o criminoso que insultou o imperador. E o nosso herói muito animado pergunta quando será sua execução, e se pode ser acelerado, pois ele não aguenta mais esperar. Só que o prefeito diz para o senhor Kiao que ele deve estar brincando, e foi só um mal entendido antes, e ele veio ali especificamente para libertá-lo. Enquanto o nosso herói quebra a cela e pergunta se é uma piada, e ele se esforçou muito, flertando com a morte, e nada aconteceu. E depois que ele fala isso, os dois ficam bem nervosos sem saber o que fazer. E se o prefeito diz que foi culpa deles lidarem mal com isso, e é justo que ele tenha escapado da prisão, e ele mandou outro se apressar e soltar as algemas. Enquanto pensa que ele poderia ter escapado, mas escolheu ficar, mesmo depois de insultar o imperador, e alguém veio para resgatá-lo com um decreto imperial. Mas esse policial Kiao deve ter um passado poderoso, absolutamente intocável. E o nosso herói diz que tem mais uma coisa, e o prefeito nervoso pergunta o que é, e o Kiao fala que esse velho deve descansar em paz, pois ele caiu e não sobreviveu. E o prefeito diz que o policial Kiao é realmente bondoso. Enquanto o nosso herói pensa que, falando nisso, eles perguntam pra onde foi aquele gato demônio, enquanto o gato ainda se esconde nas sombras. E agora de volta ao escritório, o investigador Shen diz que ele foi pego em apenas 2 dias e cometeu um crime imenso. E ele pergunta onde está o seu prestígio como um investigador, enquanto o nosso herói diz que ele deve conhecê-lo, e ele só cometeu esses crimes para resolver o seu caso, para se infiltrar na prisão. E ele pede que por favor ele acredite nele, pois ele não tinha nenhum motivo egoísta. E o Shen fala que então é assim, mas não cai nesse papinho e fica muito puto, perguntando se ele acha que ele é idiota, e se ele realmente precisa insultar o imperador para ir para a cadeia. Só que nesse momento a chefe dele diz para o Kiao que o investigador Shen usou seu privilégio pela primeira vez para tirá-lo da cadeia, e até foi pessoalmente até o gabinete do prefeito para se desculpar com o prefeito Lou. Enquanto o Shen diz que se não fosse pelo senhor Wang, quem se portaria com ele, e nosso herói agradece, pensando que ele e Wang Sang-hee são obstáculos do caminho da sua morte, e o velho manda ele esquecer, e apenas se lembrar para ter mais cuidado no futuro. Enquanto pensa que embora ele tenha ido tirá-lo de lá, ele ouviu que antes dele chegar, alguém já tinha usado uma ficha de peixe voador para ordenar que ele fosse libertado, e o token do peixe voador é um decreto imperial dado pelo imperador e seus guardas pessoais, e ele transmite a vontade do imperador. E ele pergunta se talvez poderia ser que seu superior seja o próprio imperador, e talvez o tal imperador tenha algum hobby estranho que goste de ser insultado. Só que assim o Shen diz que é o que diz respeito, ele falou que viu o demônio na prisão, e ele pergunta como foi, e o nosso herói fala que o demônio é um demônio gato, e é uma mistura de branco, preto e amarelo, e mais ou menos desse tamanho. E ele apareceu do lado do prisioneiro condenado à morte, e o demônio gato cresceu depois de consumir a aura do prisioneiro no corredor da morte, e era mais alto que uma pessoa, mas ele não viu ele fazer mal a ninguém. E a garota fala que toda vez que o demônio aparece, deve haver uma morte, e isso é verdade. E anteriormente, algumas das vítimas tinham marcas de garras fatais, que se assemelhavam a feridas causadas por demônios, semelhantes a gatos ou tigres. E o nosso herói fala que o culpado não é necessariamente um demônio impertinente. E ele pergunta o que ele quer dizer com isso, e ele fala que é uma possibilidade desse demônio gato ser simplesmente facilmente atraído pela aura da morte. E então ele sempre aparece na cena do crime, e portanto, o confundido com um demônio assassino. E a garota pergunta se ele quer dizer que então existe outro demônio. E agora em outro local, em uma cidade voadora, tem um tigre com asas atacando 2 garotas. Enquanto as garotas dizem para a irmã mais velha Ming Yue que o tigre voador de olhos verdes da santa é demais pra elas, e elas não conseguem treiná-lo. Só que nesse momento, aquela fada aparece, falando que tá muito barulhento, e ela se aproxima do tigre e fala que elas são idiotas. E se esse tigre feroz não enlouquecer, como ela, Ming Yue, pode exibir suas habilidades de domar animais, e como ela pode ganhar mérito diante da santa dessa forma. E a seguir, ela usará esses mortais para capturar o demônio gato impertinente, e o seu status na seita com certeza aumentará ainda mais. E esse é o seu grande plano. E agora à noite, a chefe dos policiais fala que o objetivo da operação é capturar aquele gato impertinente, e o policial Kiao viu isso ontem à noite, na cadeia a oeste da cidade, e portanto, o foco está em busca nessa área, e nenhum lugar pode passar despercebido. E ela fala para todos seguirem o plano e procurarem nas ruas, e caminhando pela rua isolada, nosso garoto sente uma presença estranha vindo da sua sombra, que é o gato lambendo ele. E o nosso herói fala que com certeza, desde que ele saiu da cadeia ontem, ele sentiu que alguém o seguia, e ele tá muito apegado a ele, e eles perguntam se talvez ele o veja como um ingresso para uma refeição de longo prazo. E ele o cheirando assim, lembra
queria muito a Remanchue, só que ela é muito mais bonita do que ela, chamando ela de gata pervertida. Só que nesse instante, aquela policial aparece, perguntando o que tá acontecendo para o Kialmo. Só que o gatinho toma um susto e sai correndo dali. E o nosso garoto diz que esse é o demônio gato que ele falava. E ele está indo para os subúrbios do oeste. E se ela quiser continuar o perseguindo, ela deve bloquear para a direita. E eles vão correndo até ele. Só que nessa hora param, em frente a um portão. E o nosso pensa que é uma droga. Esse demônio gato é muito ágil e ele deveria estar conseguindo fugir facilmente. Mas ele está mantendo distância, como se estivesse atraindo eles intencionalmente. E a garota fala que esse lugar. E o nosso garoto pergunta se ela conhece esse lugar. E ela fala que o escritório verificou que essa é uma pequena gangue recém-criada, o território da gangue da Água Vermelha. E o líder é o Jiang Long, que é um artista marcial de 6º nível. E a sua força não deve ser subestimada. E o nosso herói pensa que esse lugar tem um cheiro forte de sangue. E antes, no pátio do Dragão Vermelho, um homem fala que é o Jiang Long, o líder da gangue Águia Vermelha. E preste seus respeitos para o imortal. E é honra para ele servir a misteriosa seita do céu, uma das 9 grandes seitas imortais. E se o imortal puder permiti-lo entrar na sua seita e aprender o método de longevidade, ele certamente obedecerá às ordens da imortal. E aquela fada diz que com tanta sinceridade, ela naturalmente terá que dar uma chance a ele. Mas no entanto, existem inúmeros artistas marciais que querem entrar na seita imortal, então ela não pode simplesmente concordar. E somente quando ele passar no seu teste, ela o aceitará. Ela pergunta qual teste, e ela fala que a classificação representa apenas o nível de energia interna de um artista marcial, e ela quer ver sua habilidade real em combate. E ele não deve se preocupar, que é só uma disputa, e eles não podem fazer muito barulho, com aquele tigre voador aparecendo diante dos seus olhos. E o Jiang fica com muito medo, e a garota fala que ele já está com medo, então ele pode desistir do método de longevidade. Mas ele fala animado que não, e a imortal entendeu ele mal, e o que ele tem é medo de matá-lo acidentalmente. E ele deve ficar tranquilo, pois ele vai se conter. Só que um momento depois, aquele Jiang Long está implorando pela imortal salvá-lo. Só que ela fala que a besta impertinente pode sentir o cheiro da aura da morte, e essa aura da morte só aparece naqueles que estão prestes a morrer. E essa aura da morte, como artista marcial de 6º nível, é muito mais forte que os outros, e ela vai sentir o seu cheiro. E se ela fala que é certo, o tigre só deve mantê-lo vivo por enquanto, e se ele morrer, a aura da morte vai se dissipar. Só que nesse instante, aquele tigre raivoso encara a garota, e ela pensa que no passado, ele obedecia após ser alimentado com sangue e comida, mas hoje ele tá diferente. E ela se pergunta se talvez é porque ele saiba que um artista marcial de 6º nível é um ótimo tônico pra ele. Só que nesse instante, o gatinho aparece, e pra surpresa da garota, ela fala que ele viu mesmo, e ela manda que ele se renda. Só que para sua surpresa, aquele tigre vai em direção ao gato, tentando atacá-lo, enquanto ela fica bem assustada, pensando que o Xiao Hu enlouqueceu. E se as pessoas descobrirem, ela tá muito ferrada. E assim o tigre tenta atacar o gato, e os dois lá fora começam a olhar pra cima, e se perguntando onde veio esse demônio tigre, e com certeza é o outro demônio. E assim a chefe quer entrar na casa, e dando um chute na porta, eles percebem que chegaram tarde demais. E a garota diz que o demônio tigre é muito provavelmente uma besta espiritual criada pela seita misteriosa do céu. E essa besta espiritual geralmente são controladas por cultivadores. E o mestre das bestas deve ter chegado ali agora mesmo. E o nosso herói pergunta se ela tá dizendo pra ele que o culpado por trás disso é a seita do céu misterioso. Só que nesse instante ele sente algo estranho, que é aquele tigre atacando o gato. E o gato vai voando pra longe, enquanto o nosso herói corre para agarrá-lo e salvar o gatinho. E depois que salva, ele fala que o gato está salvo. Mas logo nas suas costas, aquele tigre imenso vem para atacá-lo. Enquanto nesse instante, a chefe dos policiais agarra no braço do nosso herói e salva ele na última hora, falando que o demônio tigre é poderoso e eles não são comparáveis a ele. E ela é rápida e consegue segurá-lo por um tempo. E ela manda que ele vá buscar ajuda, jogando ele pra longe. Mas o tigre já aparece nas suas costas. Enquanto ela fica muito assustada, pensando que acabou e ela está morta. Só que nesse instante, o nosso garoto dá um golpe no tigre, jogando ele pra longe e pede desculpas à sua chefe, mas fala que não pode deixá-la roubar a sua morte, exalando um imenso poder. E nesse instante, o que eles não sabem é que tem alguém observando. E nesse momento a chefe diz que ela falou pra ele buscar reforços. Só que o nosso garoto fala que não, e manda ela buscar reforços agora, pois ele irá cobrir a retaguarda. Enquanto lá em cima, aquele guarda só observa os dois, e pensa que ele é um tolo. Ele poderia ter escapado, mas voltou. E agora os dois vão ser mortos. E se a pessoa que o imperador estiver observando morrer ali, será inadequado. Mas ele pensa que o verdadeiro culpado de manipular o demônio tigre para matar pessoas está bem ali. E a garota observa, falando que é muito problemático. E ela diz para não forçar uma luta, e se ele encontrar um demônio, deve informá-la imediatamente. Mas alguém realmente ousou correr, sem medo da morte. E é um mero artista marcial de 6º nível. Então ele vai ser apenas um lance para o Xiao Hu. E depois que o Xiao Hu estiver cheio, ela vai recuperá-lo. E aquele guarda percebe que o imperador não quer ter conflito com os imortais agora. E se ele agir nesse momento, ele tem medo que isso traga problemas para o imperador. E ele deve esquecer, ele só pode agir de acordo com a situação. E assim o tigre avança para o nosso garoto, fazendo um rasgo no seu peito. Enquanto que Elmo pensa que esse demônio tigre é bem poderoso. E somente as lâminas de vento de suas garras impulsionaram a sua energia protetora. E ele fica muito animado, pensando que morrer sobre as suas garras deve dar grandes benefícios a ele. E ele só pede que ele venha e o ataque com tudo que ele tem. E assim o gato começa a engolir o ar e depois jogar uma rajada de vento cortante pra cima do nosso garoto. Enquanto ele pensa que é bom e ele quer morrer, uma morte dolorosa. Só que nesse instante, alguém agarra ele o salvando. E a chefe pergunta o que ele tá fazendo e ele devia desviar. Enquanto o nosso herói só pede pra parar de brincadeira e deixar ele morrer logo. E ela fala que o demônio tigre é muito poderoso e ele não pode lutar de frente. E só pode usar o trabalho dos pés para contê-lo e procurar uma abertura. E então desferir um golpe fatal.
E ele está ensinando pra ele o mantra do passo da sombra, e ele deve observar os seus movimentos e lembrar da fórmula, e mover-se com os pés, e o seu espírito seguirá naturalmente. E pise no vazio, como se ele fosse sólido, e pise no sólido como se ele fosse vazio, enquanto a cara do Kiamu é enfiada nos seus peitos, para salvar a sua cabeça. E ele só pensa que, por favor, se ela vai ensiná-lo, pelo menos coloque ele no chão primeiro. E nessa situação, nenhum deus conseguirá aprender. Só que para a surpresa dele, ele tá aprendendo muito essa habilidade, e ele fica se perguntando como raios isso funcionou. Só que nesse instante, ela joga ele pra longe, enquanto o tigre tenta atacá-los. E ela pega a sua espada e tenta golpear o tigre, só que para sua surpresa, a sua espada quebra ao meio. Enquanto ela pensa que esse tigre tem energia interna poderosa, e espadas comuns não podem feri-lo. E embora o passo das sombras possa evitar os seus ataques, ela não pode causar nenhum dano. E nesse ritmo, mesmo que o Kiamu domine o passo das sombras, eles ainda estarão condenados à morte. E lá em cima da torre, aquele imortal fala que eles se superestimaram. E o tigre de estimação da santa, impermeável à água e ao fogo, invulnerável a espadas e lanças. E eles só devem esperar serem comidos. E para eles imortais, esta será uma grande honra, com aquele tigre voador abrindo sua boca para engolir a chefe. Enquanto nesse instante, o sistema diz que o passo das sombras foi completamente aprendido. E esse nosso garoto ativa o passo das sombras, sendo a técnica avançada, e vai em direção aos dois, pronto para atacá-lo. Enquanto a chefe diz para ele sair rápido, e ele não pode derrotá-lo. E nesse instante, aquele tigre se vira, lançando mais duas rajadas de vento para cima do Kiamu, enquanto ele fica bem animado, usando seus pontos para aumentar as habilidades. E simplesmente, ele meio que teleporta para o céu, enquanto o tigre tenta lançar mais rajadas de vento para cima dele. Só que para a surpresa do tigre, antes que ele faça isso, o nosso garoto dá um chute na sua cabeça, esmagando ele contra o chão, o que choca muito a chefe, e também um guarda lá em cima, pensando que a energia interna daquele ataque excede muito a de um artista marcial do 6º nível. E eles perguntam se talvez essa seria a técnica de dissolução do demônio celestial, e ele incorporou uma técnica de movimento extremamente rápida, dobrando seu poder. E além disso, os seus ataques o impulsionaram. E esse Kiamu é um personagem bem implacável, chutando mais ainda o gato. E esse chefe se pergunta se esse é o passo da sombra ancestral da sua família sendo usado ao máximo. E elas perguntam como é que ele pôde usar a habilidade de leveza furtiva e ágil, que enfativa a esquiva e evasão, de uma maneira tão violenta e implacável. E elas se perguntam se talvez ela tenha praticado errado todos esses anos, enquanto o nosso herói vai espancando aquele tigre. E com a sua espada ele manda que ele morra. Só que nesse instante, aquela fada aparece, mandando que ele pare, falando que esse tigre voador é o espírito de estimação da santa da seita do céu misterioso, e ele deve devolvê-lo imediatamente. Só que o Kiamu encara ela com raiva e pergunta o que as regras da seita imortal têm a ver com um plebeu como ele. E essa besta matou muitas pessoas, e de acordo com as leis da sua dinastia, ele deve ser executado, já cortando a cabeça do tigre. E o guarda pensa que morreu. Ele matou o demônio tigre sem pensar duas vezes. E eles perguntam como é que ele ousa, e por que esse artista marcial conseguiu fazer com tanta facilidade algo que nem o atual imperador conseguiu fazer. E assim a fada fica tremendo de medo e fala que ele realmente é louco. Enquanto o nosso garoto diz que a besta que matou muitas pessoas foi executada, mas aquele que deixou o tigre matá-los e tratou vidas humanas como grama também deve pagar com a sua vida, apontando a espada para a garota. Enquanto ela fica muito chocada, se perguntando quando ele vai deixar like nesse vídeo e se inscrever no canal. E se vocês gostaram dessa obra, vamos deixar 5.000 likes para a próxima parte. E claro, hype o vídeo que me ajuda demais. E faça parte da nossa comunidade de membros para apoiar mais ainda o canal. E então no mais é isso, gente. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!